Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Hunter vs Hunter, o especialista. Parte 9. Capítulo 127. Ponto de vista Ashton. Depois de passar mais algum tempo com Pitou, ela entrou no espaço vazio mais uma vez e eu reiniciei minha jornada. O Molly tinha ido embora depois que terminamos a comida, mas ele continuava retornando sempre que eu fazia outra coisa. É bem triste que eu não pudesse alimentá-lo com nada, mas a fera parecia querer apenas sentir o cheiro da comida, o que eu acho que lhe deu alguma satisfação. Agora já passei muito tempo nesta caverna, então parti com velocidade, não querendo perder mais tempo. A cidade labirinto é minha próxima parada, mas Brion será muito mais perigoso que Papi, pelo menos se eu não me preparar para suas habilidades. Se Brion puder realmente manipular a flora, então ele será um oponente extremamente irritante. Talvez eu nem consiga matá-lo. Claro, não posso ter certeza até que eu realmente o enfrente. Mas Papi não era algo que eu esperava que fosse problemático, e isso acabou sendo um erro. Voei por algumas semanas sem muito descanso, parando apenas de vez em quando para recuperar minha resistência. Nada realmente interessante aconteceu naquela jornada. Nenhum outro encontro com uma besta lendária. Apenas o som constante de lutas e carne sendo rasgada das florestas, o que é a norma na maior parte do continente. Então encontrei as ruínas da cidade. Eu as examinei de longe, sem chegar muito perto. A cidade em si é grande, de alguma forma parece ser devorada pela flora ao redor. As árvores e raízes entrando nas paredes de pedra e caminhos. Foi construído completamente de pedra. Musgo cobria quase tudo. O que quer que esse lugar costumava ser, agora é reivindicado pela natureza. Preciso ter cuidado. Não sei até que ponto Brion pode manipular seus arredores. Mas se o exército inteiro caísse para ele, então seria bem legal. Bem, houve sobreviventes. Mas eles não estavam realmente em nenhum estado para serem chamados de vivos. Apenas um dos 7 sobreviventes conseguiu se recuperar dos ferimentos. O resto morreu. Todos eles tinham plantas crescendo em diferentes partes de seus corpos. Eles sobreviveram e retornaram ao Lago Mobius, mas as plantas começaram a crescer devido a qualquer ferimento que pudessem ter sofrido. Foi assim que Brion ganhou o título de a Arma Botânica. Pelo menos é o que está escrito. Não posso testemunhar a autenticidade dessa informação, mas duvido que seja muito diferente da verdade. Agora, acho que ele só vai me atacar quando eu entrar na cidade. Mas não tenho certeza. Então vou voar sobre ele por um tempo. A flora não pode me alcançar tão facilmente se eu ficar no ar. Pelo menos em teoria. Mas ainda estou preparado para uma luta acontecer a qualquer momento. Não posso ter 100% de certeza da situação dentro dessas ruínas. A calamidade pode atacar qualquer coisa em um certo raio. E parece que eu estava certo em estar pronto para a ação. No momento em que comecei a circular pela cidade e tentar olhar mais de perto, videiras e flores começaram a crescer para me encontrar. As flores em botão tentaram atravessar meu corpo e as videiras continuaram tentando me enredar. Foi estranho, não consigo sentir nenhum nem vindo deles. Eles não estão sendo movidos pela aura, eles estão apenas se movendo. Eu me esquivei no ar por um tempo, olhando para baixo para ver uma estranha figura arroxeada. Parecia ser humano, mas em vez de uma cabeça, tinha uma grande esfera no topo do pescoço. Este é, sem dúvida, Brion, o guardião da cidade labiríntica antiga. Acho que está lá para me receber. As plantas não estão exatamente se movendo em velocidades inacreditáveis. É apenas tão rápido quanto os Elbels estavam. Então, eu posso facilmente manobrar em volta deles. Só preciso manter uma certa distância e estarei bem. Então, as flores em botão que tentavam me esfaquear se abriram e começaram a liberar uma névoa púrpura em minha direção. Afastei a névoa usando aspecto do vento, e comecei a cortar e arrancar todas as videiras que se aproximavam de mim. Então, todas as árvores ao redor da floresta se ergueram, todas se entrelaçaram e começaram a formar uma barreira em forma de domo ao redor de toda a cidade. Esse nível de manipulação era bastante impressionante. Eu também fui pego dentro da dita barreira. Após uma inspeção mais detalhada, flores continuavam brotando na cúpula. Elas continuavam cuspindo aquela névoa, mas dessa vez é em um espaço fechado. E os ataques aumentaram em intensidade e força, pois o local também estava cheio de névoas venenosas. Criei uma barreira de ar que manteve tudo afastado. Mas essa é mais uma solução temporária, pois os galhos e as videiras estavam lentamente rasgando a barreira. Criei cada vez mais barreiras e comecei a expandi-las, destruindo a maioria das videiras ao meu redor, mas os galhos eram muito mais resistentes. Eu só conseguia empurrá-los para trás. Preciso derrotar Brion rapidamente se eu quiser realmente explorar esta cidade. Este domo também será útil, pois as feras não conseguirão invadir a cidade tão facilmente. Mas tem outro problema. Não quero arruinar a cidade ainda mais, isso tornaria a exploração ainda mais difícil. Então preciso ter cuidado com meus ataques. Usei as botas andarilho do vento em uma extensão muito maior, fui lançado voando para frente em grande velocidade. O ar ao meu redor se abriu enquanto eu acelerava em direção às ruínas da cidade. As videiras e galhos não conseguiram me alcançar. Eu girei no ar enquanto dava um chute no guardião das ruínas. Mas quando eu estava prestes a me aproximar dele, as raízes das árvores se ergueram do chão e bloquearam meu chute. Elas imediatamente enredaram minha perna, pois quebraram algumas das raízes. Usei as botas do andarilho do vento ao máximo enquanto me jogava para trás com uma grande rajada de vento. As raízes foram forçadas a me soltar, mas as videiras estavam se fechando em forma ao meu redor. Usei aspecto do vento para me dar outro momento de descanso com uma barreira. Eu precisava de um sopro de ar fresco. Também parecia que Brion era estupidamente forte no chão. Embora eu possa pensar em algumas maneiras de combater isso adequadamente. Capítulo 128.
Ponto de vista Ashton. Depois de respirar um pouco de ar puro, soltei a barreira e usei o aspecto do vento para me lançar voando em vez da relíquia. Desviei das inúmeras raízes e vinhas com relativa facilidade. Mas preciso encontrar uma oportunidade de tocar o chão para que meu plano funcione. Pretendo usar a ressonância da natureza para fortalecer a terra e impedir que as raízes saiam temporariamente ao redor de Brion. Mas acho que não vou conseguir muita coisa se eu continuar me esquivando. Então, optei por me afastar mais da cidade e usar a explosão parasitária para limpar tudo ao meu redor. As videiras e raízes foram despedaçadas pelo fluxo constante de explosões que eu continuava liberando. O calor queimava meus arredores enquanto a temperatura transformava tudo ao meu redor em um vermelho derretido. Aproveitei a oportunidade para tocar o chão com as pernas. Espalhei meu por toda essa metade da prisão do domo vivo. Estava a pelo menos 20 quilômetros ao meu redor. Eu cravei minha aura na terra, deixando-a preta. Eu imediatamente comecei a sentir resistência enquanto as raízes lutavam na terra fortalecida. Agi rapidamente correndo em direção a Brion, sempre me certificando de estar em contato com a terra. A cabeça de Brion parecia vibrar violentamente enquanto as videiras subterrâneas eram energizadas. As acima de mim ganharam velocidade e estamos começando a nos multiplicar ainda mais. Usei a terra para formar um teto acima de nós, não durou muito, mas tudo o que eu precisava era de um segundo. Fortaleci meu corpo a níveis desumanos enquanto meu punho enluvado se preparava para encontrar a cabeça de Brion. Mas algo me fez parar. Meu estômago explodiu enquanto raízes começaram a crescer para fora dos meus órgãos. Esporos. Porra, esqueci deles. Parece que Brion está constantemente emitindo-os também. Criei um clone instantaneamente e transferi minha consciência para ele, recuperando-me instantaneamente e usando o aspecto do vento para criar um vácuo ao redor do meu corpo. Perdi todo o meu ímpeto e tudo que consegui foi chutar Brion para fora da cidade. Mas esse era o objetivo. Infelizmente, meu nem não parece se prender a esse ser estranho. Mas seus arredores estavam cheios dele. Não consegui liberar uma explosão em larga escala. Mas explosões menores ao redor do corpo dele são possíveis. Comecei explodindo seus arredores imediatos, mas isso não foi o suficiente para matá-lo. Como ele estava apenas cambaleando. Essa coisa é muito mais resistente no corpo do que deveria ser. Meu chute também não causou nenhum dano, mas eu deveria ter esperado algo assim. O telhado acima quebrou quando as raízes finalmente conseguiram sair do solo. Pulei para trás, batendo com as costas na parede da cidade. Então rolei para o lado pois o próprio musgo parecia querer me estrangular até a morte. Incontáveis videiras esfaquearam meu corpo enquanto eu era forçado a fazer uma série de clones e transferir minha consciência para o mais distante. Os clones rapidamente atacaram Brion, mas fomos todos esmagados no chão. Preciso recuperar os artefatos no meu corpo rapidamente. Mas não acho que essas videiras vão me dar uma chance. Eu rapidamente liberei um tornado violento ao meu redor. O muro da cidade também estava sendo afetado por ele, mas eu não me importo com os muros, eu só não quero que os prédios desmoronem ainda mais. O próprio Brion não foi deixado ileso pelo tornado. Ele foi puxado para dentro dele e lançado voando em direção ao topo de sua cúpula. Eu aproveito o momento em que Brion está suspenso no ar para fazer outro clone e enfiá-lo na terra usando ressonância da natureza, efetivamente enterrando-o vivo por um tempo. O teto desta cúpula é o lugar onde eu esperava ter Brion. Eu rapidamente usei uma explosão para me lançar voando em direção à arma botânica. A explosão desfez o tornado e Brion parou de subir. As raízes eram lentas demais para me parar e as videiras foram despedaçadas pela barreira de vento ao redor do meu corpo. Cheguei rapidamente perto da calamidade perigosa. Eu assegurei enquanto meu corpo colidia com o seu. Lentamente minhas mãos ficaram vermelhas enquanto a temperatura ao redor de nós começou a queimar as videiras e raízes. Imediatamente lancei uma explosão poderosa, mudando minha consciência para o clone que eu havia enterrado enquanto o teto do domo queimava até ficar irreconhecível. A explosão continuou por um tempo, enquanto eu continuava enviando mais e mais nem parasitas através do meu EN. Obviamente desisti de pôr as mãos no corpo dele. Ele não está exatamente cooperando comigo e provou ser um inimigo mais do que perigoso. A explosão finalmente parou. Observei a enorme nuvem de fumaça e o buraco no teto com curiosidade. Isso deveria ter sido suficiente para matá-lo, mas acho que nunca posso ter certeza. Uma estranha semente roxa estava caindo em direção ao chão do centro da explosão. Isso me deu uma sensação estranha. Ao usar Gil, eu podia dizer que ela estava viva. Então eu acho que essa é a verdadeira forma de Brion? Eu acho que é uma forma de ser parasita que pegou o corpo de um dos membros da expedição? Ou talvez seja o corpo de alguém da civilização mais antiga que viveu aqui. Isso significa que eles também eram humanos? Bem, terei tempo para encontrar respostas para essas perguntas. Rapidamente rasguei o espaço e deixei a semente cair lá dentro. Realmente não quero saber o que acontece se ela possuir uma árvore ou algo assim. O tempo dentro do vazio também é interrompido, então não preciso me preocupar com isso prejudicando Pitou. Depois que terminei com isso, comecei rapidamente a cobrir o buraco no domo. Como as feras já estavam se aglomerando ao redor do domo e procurando um ponto de entrada. Obviamente usei ressonância da natureza para cobri-lo com terra escurecida. Então escondi minha presença. É hora de explorar esta cidade estranha, para ver o que exatamente Brion estava guardando aqui. Capítulo 129. Ponto de vista Ashton. Depois que terminei de consertar o domo, fui e peguei minhas relíquias do meu primeiro cadáver. Coloquei meus anéis, então usei a manopla de Nen. Também coloquei minhas botas do andarilho do vento de volta. Depois disso, olhei para a cidade à distância. Meu tornado danificou um pouco o muro externo, mas não houve muitos danos às casas. Comecei a explorar a cidade com pressa, não querendo perder muito tempo.
Esta cúpula pode ser mais resistente que as defesas da baleia negra, mas não resistirá para sempre contra uma horda de feras sanguinárias. Não encontrei muita coisa nas casas, mas consegui concluir que uma espécie semelhante à humana costumava viver nelas. A maioria dos eletrodomésticos parece ser como os do Lago Mobius. Mesas, cadeiras, carrinhos de mão, tudo feito principalmente de pedra. Claro, não há nada que mostre o quão avançada essa civilização era. Mas pelo que estou vendo, eles deveriam estar em algum lugar nos estágios medievais. Bem, parece que eles construíram uma cidade medieval com ferramentas e móveis da Idade do Bronze. Não tenho nem certeza, mas é fascinante ver como essas pessoas viviam suas vidas. Não é como se eu pudesse recriar perfeitamente como a civilização deles funcionava a partir dessas ruínas e casas destruídas. Explorei o lugar inteiro por 15 minutos. A cidade merecia ser chamada de labirinto, pois foi construída para fazer qualquer invasor se perder em becos sem saída e caminhos tortuosos. Não me incomodou muito, mas consigo ver como essa estratégia seria útil em uma invasão. Embora algumas das armadilhas e defesas ainda intactas pareçam um pouco estranhas, é como se estivessem se preparando para uma grande invasão logo antes de serem extintos. É muito estranho, mas eles não parecem estar lutando contra humanos. As armadilhas são todas um pouco estranhas demais. Uma armadilha geralmente é algo para um único alvo, mas a maioria das armadilhas que encontrei são inexplicavelmente grandes. É bem claro que eles não esperavam invasões humanas quando construíram esta cidade. A pedra usada nas casas também é incrivelmente resistente, a ponto de eu precisar me esforçar para quebrá-los. Acho que predadores comuns mal dariam um arranhão neles. Como exatamente eles construíram esta cidade? Todas as pedras são dessa dureza. É estranho pensar que uma civilização subdesenvolvida teria os meios para fazer algo assim. Corri por mais alguns minutos, depois dos quais consegui encontrar o que estava procurando. Os restos do que parece ser uma igreja primitiva. Ficava na praça no meio da cidade grande. Era basicamente em frente a uma estátua quebrada. Suas características não eram claras. A placa com a escrita estava arranhada e quase incompreensível. Esta é a cidade eterna. Curve-se diante do rei. Foi tudo o que consegui inventar. A língua deles ainda está fresca na minha mente, então duvido que tenha cometido algum erro de tradução. Também acho que não preciso abordar a ironia do nome desta cidade em ruínas. É trágico à sua maneira. Você pode dizer que as pessoas que escreveram isso tinham orgulho de suas realizações e de seu rei. Mas agora tudo foi levado pelos rios da história. Nem mesmo lembrado pelo mais inteligente dos homens. Pelo menos eu sei que eles também eram humanos. Esta estátua confirma isso. As características podem não ser claras, mas o formato está lá. E não há realmente nenhuma outra espécie que eu conheça com esse formato. Andei em direção à igreja. Suas pesadas portas de pedra estavam bem fechadas. Coloquei minhas mãos sobre elas e simplesmente empurrei. Elas eram pelo menos tão pesadas quanto o quarto portão no portão de testes da família Zoldyck, algo em torno de 32 toneladas de pedra. Mas essas portas também não são nem de longe tão grandes. Entrei na igreja empoeirada, esta é uma das poucas construções que estão praticamente intactas. Eu podia ver arranhões em todas as paredes, parecia que um grupo de pessoas estava tentando desesperadamente sair. Para arranhar essas paredes, elas devem ser tão fortes quanto os zodíacos. Imagino que esses também eram civis, já que eles geralmente são os que se escondem nas igrejas durante os ataques. Pelo menos é o que eu lembro da nossa civilização. Ainda assim, não há vestígios de restos humanos neste lugar. Acho que todos eles viraram pó com o tempo. Na minha frente havia um pedestal. Atrás dele, uma grande parede cheia de escritos. Eu também pude ver algumas inscrições menores nas laterais da igreja, mas elas pareciam ter sido riscadas nas paredes em vez de escritas com ferramentas. Acho que tenho bastante coisa para decifrar, mas também não tenho tempo agora. Preciso copiar todos esses textos e sair deste lugar. As feras já estão pisoteando o domo. É só uma questão de tempo até que elas invadam a cidade. Posso ser forte, mas se eu começar a lutar contra todos eles, posso estar em perigo ainda maior do que estava lutando contra Brion. Anotei todos os textos antigos e até tirei fotos deles, só para ter certeza. Quando estava prestes a sair, notei algo estranho. Havia marcas de arrasto no chão perto do pedestal. Eu imediatamente chutei o pedestal para longe e revelei um buraco um tanto pequeno. Parecia que mal cabia em mim e não parecia ter nenhuma escada ou escada para descer, então acho que devo pular? Bem, não é como se eu não pudesse voar. Eu pulei para dentro daquele túnel e tirei uma tocha do meu espaço vazio. Eu felizmente tenho baterias suficientes para durar uma vida inteira. Agora que penso nisso, sou um pouco acumulador. Bem, tanto faz. Olhei um pouco ao redor e encontrei um altar exatamente o que eu estava procurando. Parece exatamente com o que encontrei na caverna do Papi. Eu estava prestes a arrancá-lo e colocá-lo no meu espaço vazio, mas notei algo mais em cima dele. Uma coroa estranha, parecia ser feita de ouro, mas estava cheia de espinhos por dentro. Dentro dele havia outro pequeno livro. O título dizia A Coroa do Mártir. Acho que esse é o nome da relíquia. Eu a agarrei e a joguei no meu espaço vazio ao lado do altar. Posso sentir a terra tremer acima de mim. Eles claramente romperam a cúpula e estão correndo pela cidade. Agora preciso correr. Capítulo 130. Ponto de vista Ashton. Agora para escapar dessa minha pequena situação difícil. Não consigo realmente subir de volta pela igreja. Como aquele lugar provavelmente já está lotado. Então, terei que romper o teto e voar para longe o mais rápido possível. Coloquei a maioria das minhas relíquias no meu espaço vazio em preparação. Não quero perder nenhum deles se meu corpo atual morrer. Então preciso ter cuidado. Fiz alguns clones ao meu redor. Agora as feras estavam ficando mais violentas, pois também sentiam meu uso de NEM.
Usei ressonância da natureza para colocar meus clones no solo. Então eu imediatamente espalhei meu imbuiu com meu Atsu de explosão parasitária e explode todo o teto da caverna, junto com as bestas diretamente acima dele. Então usei outra explosão para me lançar voando em direção ao topo do domo. Parece que os animais entraram principalmente pelo telhado remendado, então acho que as árvores resistiram bem. As feras ainda estavam entupindo completamente o buraco que elas tinham criado. Então não poderei usá-lo para escapar com segurança. Mas felizmente posso fazer outro. Agarrei uma das feras voadoras. Uma estranha criatura parecida com um morcego com pelo e uma única garra afiada. Um monobat. Não é uma espécie explicitamente poderosa, mas geralmente é propenso a doenças e bastante perigoso por causa disso. Eu o agarrei pelas asas e injetei uma grande quantidade de NEM nele. Então eu o balancei no ar e o joguei em direção ao teto do domo. Uma parte que parecia intacta. Ele tentou me morder, mas não foi rápido o suficiente. Ele atingiu o teto do domo como uma bala. Então, ele explodiu em um inferno furioso. O fogo e o impacto arruinaram o teto e eu rapidamente corri para longe. Deixando minas para trás, uma explosão poderosa deixou bolsões de ar para detonar meus perseguidores. Eu detonei todos eles assim que estava a uma distância boa o suficiente, matando e atordoando a maioria dos meus perseguidores aéreos. Eu estava prestes a explodir meu caminho para a segurança, mas uma grande pedra veio voando em minha direção. Os animais no chão usavam qualquer método disponível para me derrubar. Isso foi mais surpreendente do que prejudicial, então acho que eles conseguem pensar, mas não conseguem pensar em mais nada além de métodos para matar aos outros. Eu apenas usei o projétil como um trampolim para voar para mais longe do enxame de feras que tentavam de tudo para me matar. Então, rapidamente tirei minhas botas do andarilho do vento e as coloquei no meio do voo. Não foi tão difícil. Eu só precisava desacelerar um pouco, algo que permitisse que as feras voadoras se aproximassem de mim. Mas eu imediatamente criei uma barreira de vento ao meu redor e simplesmente o soprei para longe com ela. Então eu rapidamente usei o anel do lobo para esconder minha presença e voei acima das nuvens. O frio era um pouco irritante, mas eu conseguia suportar sem problemas. Meus perseguidores ainda estavam no meu encalço, mas eu os perderia eventualmente. Salto de tempo de 3 semanas. Bem, eventualmente é um pouco curto. Levei cerca de 2 dias para me livrar deles. Tempo recorde também. Depois de me livrar de todos os meus perseguidores, eu simplesmente encontrei outra caverna e me fechei lá dentro. Trouxe todos os meus móveis e pitou, e comecei a estudar os escritos novamente. Bem, não há muito trabalho que eu tenha que fazer para entender as palavras, mas preciso juntá-las corretamente, e isso pode ser um pouco complicado. Demorou um pouco, mas eu estava muito mais relaxado dessa vez também. Eu só passei muito mais tempo com Pitou. A fala dela também melhorou lentamente enquanto eu também a ensinava a ler. Ela estava feliz por estar lendo alguns livros que eu poderia dar a ela. Eu trouxe alguns comigo em preparação, mas eu realmente não tenho o melhor gosto quando se trata disso. Ela achava a maioria dos textos científicos e acadêmicos extremamente chatos. Ela podia lê-los, mas não queria. Ela gostou dos livros de contos de fadas infantis que eu dei a ela, o que é legal. Bom, continuando com os textos que encontrei. Os escritos esculpidos na parede dentro daquela igreja eram apenas uma espécie de oração. Nada especial, e nada mencionando nenhum dos deuses mais antigos. Os arranhões, no entanto, eram um pouco mais descritivos. Hoje o ataque da fera finalmente aconteceu. Nossas defesas caíram rapidamente e alguns de nós conseguimos recuar para dentro da igreja. Estamos tentando o nosso melhor para defender os outros, mas temos poucos homens. Os civis estão em pânico. Em breve enviaremos um esquadrão para trazer alguns suprimentos que durarão um bom tempo. Essa foi a primeira escrita. Confirmou minha suspeita sobre as feras atacando aquela cidade. Mas não diz nada sobre como as feras superaram suas defesas. Eles pareciam praticamente intocados, e as armadilhas nunca foram acionadas. Os próximos textos também não ajudaram. O time nunca mais voltou. O pior é que os tolos atraíram as feras para cá. Eles estavam esperando que eu abrisse a porta para eles. Eles queriam que todos morressem? Não entendo por quê. Por que isso aconteceu? Esse muro deveria ficar de pé para sempre. Nosso poderoso rei nos traiu. Nosso suzerano abandonou seu trono? O que será de nós? O homem que escreveu isso perdeu a esperança nesse ponto. Acho que não demorou muito, mas é compreensível. A situação era extremamente sombria. Eles não podiam fazer nada, não podiam ver nada. Só podiam ouvir as feras tentando derrubar as paredes da igreja. Os animais obviamente falharam, mas os homens morreram mesmo assim. Por que estou aqui? Está escuro. Está almiscarado. Onde está minha família? Minha Miranda, minha Louise. O que aconteceu com este país? Não consigo ver nenhuma esperança, não consigo ver nada. Por que há tanto barulho? Onde estão todos os outros? A escrita continuou com divagações inúteis. É óbvio que muito tempo se passou entre a segunda e a terceira entrada. Eu posso mais ou menos adivinhar o que aconteceu entre aquelas paredes. Eles não tinham suprimentos suficientes, afinal, só há uma coisa que eles podem fazer: comer uns aos outros. O capitão provavelmente venceu porque era o mais forte. Mas é bem óbvio que ele enlouqueceu e estava em negação sobre toda a situação. Em uma frase, ele afirmou que a carne humana tinha um gosto azedo e na próxima, que ele não sabia para onde todos os outros tinham ido. Ah bem, ainda tem o altar para decifrar. Este é um pouco mais complicado. Principalmente porque é outro poema e eles podem ser interpretados de mais de uma maneira. Então as palavras podem ser irritantes de entender. Bem, é melhor começar logo. Pitou ainda está aqui para me manter entretido de qualquer forma. Capítulo 131. Ponto de vista Ashton.
Só me levou cerca de uma semana para decifrar a escrita naquele altar, e aparentemente há 2 textos diferentes. Não percebi isso quando coloquei as mãos nele, mas era um lugar escuro, e a segunda escrita é muito menor. Tive que usar uma lupa para ler, e não vou mentir, o conteúdo desses textos é realmente preocupante. Embora esteja dentro dos limites do que eu esperava, os animais nascem do crime, demônios de um tempo antigo, ergueu-se dos corpos dos deuses maiores. Os tolos, eles tentaram capturá-los, para estudá-los e recriá-los. Seus pecados são pronunciados. Os deuses ficaram descontentes. Uma raça inteira condenada nas mãos de alguns. O portal foi forçado a abrir. As abominações foram despertadas. Será este também o fim de nós? Os fiéis. Dessa vez, o texto estava completo. Também tinha 2 lados. Este é o primeiro. Está bem claro que os tolos são humanos neste caso. Eles criaram alguns dos abominações que espalham o continente. Mas parece que nem todos eles foram criados pelas mãos dos humanos. E também parece que esses deuses maiores falharam em exterminar a raça humana. 2 vezes. O altar é claramente de uma civilização muito mais antiga do que aquela cidade labiríntica. Eles precisavam ser evoluídos o suficiente para conseguir transformar as feras em primeiro lugar. Isso significa que a primeira aparição dessas bestas foi na primeira civilização dos humanos. E eles estudaram as bestas e tentaram combiná-las de muitas maneiras. Eles irritaram os deuses maiores e quase foram dizimados. Parece que muitos sobreviveram e reconstruíram sua sociedade, lentamente e do zero. Ou então, eles evoluíram novamente para humanos a partir de outra espécie de macaco ao longo de algumas centenas de milhares de anos. De qualquer forma, a segunda era dos humanos também foi encerrada pelas bestas, obviamente enviadas pelos deuses maiores, para cuidar de seus negócios inacabados. E as pessoas dessa civilização provavelmente são aquelas que escaparam para o Lago Mobius e se restabeleceram lá. Não há nada escrito em nenhum texto sobre o Lago Mobius, mas acho que essa é a conclusão mais lógica. Essa é a nossa era atual. Eu realmente não sei quando nasci, mas a civilização deveria estar em um estágio medieval alto. Eu cheguei a essas praias por pura sorte. Ainda acho difícil entender. De qualquer forma, parece que esses deuses não perceberam que os humanos ainda estavam vivos, mas as expedições chamaram a atenção deles. Pelo menos eu acho. Então eles decidiram incitar as feras que criaram mais uma vez, para matá-las mais uma vez. Mas por alguma razão, eles não podem realmente deixar este continente. Nem os deuses podem influenciar o Lago Mobius. Parece que apenas as calamidades podem entrar no mundo humano. Com este texto também aprendi que esses deuses maiores podem interagir com o mundo através deste portal. Há também o tom estranho que esta tábua tem. Os escritores eram parte dos fiéis. Eles eram adoradores desses deuses? Algo que torna o segundo lado do altar ainda mais suspeito. E bem, também foi um pouco mais interessante. Dormindo nas profundezas, abaixo dos 1000 degraus, um horror indizível, de carne e osso. Ele ganhará vida para enfrentar os mais velhos. Você deve despertá-lo. É seu dever. Encare os portões do templo submerso de horror e beleza inigualáveis. Basicamente, o objetivo é enviar o leitor em uma jornada para libertar algo capaz de ir contra esses deuses maiores. Algo sobre isso parece bem estranho. O templo submerso abaixo dos 1000 degraus. Acho que sei a que esse texto se refere, mas simplesmente não consigo identificar o que é. Minha memória está muito confusa. Provavelmente é uma das minhas primeiras memórias. Elas tendem a ficar muito nebulosas e raramente são detalhadas. Eu só me lembro vagamente de um estranho redemoinho. Era enorme, maior que uma ilha. O interior parecia escuro e agourento, girando sem parar e engolindo tudo que passava. Uma dessas coisas aconteceu de ser o navio em que eu estava quando criança, mas minha lembrança sempre termina aí, como se algo a estivesse bloqueando. Preciso descobrir essa parte também. Talvez procurar por esse lugar seja útil, mas mais tarde. Ainda assim, eles não descrevem essa coisa como você descreveria um herói. É como se estivessem liberando uma abominação para lutar contra um tirano. Como lutar contra o mal com o mal. Acho que as coisas não são realmente tão preto e branco nessa situação. Preciso pisar com cuidado. Mas, este altar parece sombrio. Quase parecia que as pessoas que escreveram o primeiro alertaram contra os deuses. Mas aquele que escreveu neste altar parece reverenciá-los. A segunda parte da escrita do altar é realmente obscura para mim. Mas talvez eu esteja recebendo a mensagem errada dela. Eu obtive muitas informações desses altares. Mas ainda não consigo evitar essa sensação de que não sei o suficiente. Que não estou vendo o quadro completo. Bem, eu vou descobrir isso eventualmente. Eu também decifrei o livro que veio com aquela relíquia da coroa. Ele só continha informações sobre a relíquia. Bem parecido com a bênção dos deuses maiores, o que me faz pensar que eles são de alguma forma relacionados. É chamado de a coroa sacrificial. Pode escravizar completamente aquele que a usa ao dono da relíquia. Parece que acordar essa estranha abominação que pode lutar contra os antigos não é tão simples quanto ir até a casa dela e bater na porta da frente. A pessoa que faz o trabalho precisa executar um tipo de ritual. É desnecessariamente complicado e requer o sangue de uma donzela pura usando a coroa sacrificial. Bem, vou ver onde essa busca me leva. Essa coroa é bem inútil por enquanto, mas vou mantê-la mesmo assim. Isso foi tudo que eu encontrei na minha pesquisa. Vou ter que ir visitar a próxima calamidade para ver se consigo descobrir mais. Bem, aprendi muito dessa vez. Foi uma viagem proveitosa, embora a luta com Brion pudesse ter sido melhor. Eu nem olhei para a semente, principalmente porque não quero levá-la para o deserto. Vou pesquisar quando chegar ao meu laboratório. Mas por enquanto, meu próximo alvo são os pântanos na costa sudeste do Lago Mobius, o lar dos Albels. Eu já sei da força de luta deles, mas seus números provavelmente serão um problema para mim. Além disso, esse poder de alteração mental será irritante de lidar. Mas vou descobrir alguma coisa. Capítulo 132.
Ponto de vista Ashton. A jornada para os pântanos levará pelo menos 2 meses. Isso sem nenhuma parada e sem necessidade de descanso. Isso também não leva em conta nenhuma distração ou evento que possa acontecer no meu caminho até lá. Então a jornada real pode levar mais algumas semanas. Também tenho que dar a volta por onde vim. Caso contrário, a jornada levaria pelo menos 5 meses. E também estou indo num ritmo bem lento. Não posso ter pressa para não atrair outro enxame idiota de feras. Já estou voando há um mês. Com pequenas paradas para descansar e fazer uma leitura leve sobre o compêndio da caça selvagem. Parece que Brion foi listado como uma entidade parasitária. Então meu instinto estava certo em não deixá-lo tocar em nada. Seus métodos de possessão não são realmente conhecidos. Mas o livro chamou a semente de indestrutível. Então acho que terei que segurá-la por um bom tempo. Já passei pela montanha onde tirei os paps. Realmente não sei o que aconteceu com eles, mas não estou com vontade de descobrir. Já peguei um exemplar da espécie deles. Duvido que todos eles estivessem mortos. A montanha ainda deve ter alguns sobrando. Isso explicaria porque não há outras formas de vida ainda na montanha. Era tão árido quanto eu me lembrava. Mas agora sei que os paps provavelmente ainda estão presentes lá. Também havia o ninho do Rock. Passei por ele, pois não queria pegar uma rota inexplorada sem motivo. Parece que a lendária fera irracional não venceu a batalha. Mas isso era de se esperar. Não importa o quão forte parecesse ser, o quanto dominasse a luta no começo, ainda assim caiu para a legião de bestas. Às vezes, números são melhores que força pura. Bem, apenas se os números também tiverem um certo nível de força. 1 milhão de formigas ainda seriam despedaçadas contra um Rock, mas 1 milhão de abutres de sangue provavelmente bicariam sua carne em minutos. Tudo que eu conseguia ver era seu esqueleto despedaçado, um buraco em seu crânio do tamanho de uma grande árvore. A luta definitivamente não foi curta. A floresta está irreconhecível, as árvores e o chão estão todos arruinados além de qualquer reconhecimento. É bem claro que este Rock foi completamente dominado depois que se cansou. Eu apenas continuei minha jornada, não ficando lá por muito tempo. E finalmente cheguei ao ponto em que estou agora, em frente a um acampamento destruído, seguindo rastros de sangue por pura curiosidade. Quer dizer, não é como se eu não tivesse avisado Curly sobre o quão fodida essa expedição seria. Então, as mortes deles não são da minha conta de forma alguma. Bem, supondo que eles morreram de qualquer forma. Beyond parecia ser forte o suficiente para sobreviver. Marione e Golem também, mas não posso ter muita certeza, depende do que eles realmente encontraram. Eu segui os rastros de sangue até a entrada de uma grande caverna. Acho que consigo adivinhar o que aconteceu aqui. Esta caverna parece exatamente com o ninho de um certo predador poderoso chamado o Caçador de Sangue. Acho que ele pegou os membros da expedição para guardar para uma refeição noturna ou algo assim. Acho que posso fazer uma visita a eles. Ainda tenho um longo caminho a percorrer até atingir meu objetivo. Gostaria de saber quantos deles ainda estão vivos? Quer dizer, o Caçador de Sangue é o predador mais fraco possível desse nível. Então acho que eles têm algumas chances de sobreviver. Se o Caçador de Sangue corresse para um enxame de feras, provavelmente morreria em segundos. Mas acho que é um confronto um pouco injusto. Esta aranha tem um poder de ataque decente, mas mal tem defesas. Ela simplesmente não foi feita para levar golpes. Eu realmente posso cuidar dessa aranha sem nem usar muito nem. Então acho que vou entrar nesse lugar sem me preocupar muito. A entrada estava coberta por uma teia de aranha sedosa vermelho sangue. Agora, essa teia de aranha seria irritante de quebrar sem usar nem. Mas eu sempre posso entrar pelos pequenos buracos ao lado. A entrada desta caverna tem cerca de 50 metros, 164 pés, de altura e 40 metros, 131 pés, de largura. Não é exatamente uma fera pequena, mas também não é realmente uma enorme. Entrei na caverna por uma abertura entre a teia e a parede de cerca de meio metro, 1,6 pés. Então comecei a entrar com esforço mínimo, usando o guio minimamente apenas para ver direito. Não havia nenhuma armadilha de teia ao longo do caminho, mas isso era de se esperar. O Caçador de Sangue não era realmente conhecido como uma besta astuta mesmo quando era inteligente. Agora é ainda menos. Provavelmente até foi dormir depois de garantir um pouco de sua comida. A comida deve ser da equipe de expedição. Pelo menos eu acho que são eles, a menos que haja outro grupo de humanos acampando aleatoriamente aqui perto. Eu fiz meu caminho através das longas cavernas. Eu finalmente cheguei a uma grande área aberta. Eu podia ver a aranha no meio. É uma aranha grande com um exoesqueleto vermelho macio e uma cauda de escorpião. Ela também tem 10 pernas finas que são cobertas pelo mesmo exoesqueleto macio. Seu veneno pode ser irritante, mas é exatamente do tipo que causa alucinações. Parecia estar dormindo como eu esperava. Só está sentado com todos os olhos fechados. Mas parece que os membros da equipe de expedição estão aqui. 2 deles até conseguiram habilmente se livrar de suas amarras de teia. Eu podia ver Jing e Marione lutando silenciosamente para libertar mais de seus companheiros de equipe. Mas eles não estavam realmente fazendo muito progresso. Eles também não me notaram. Acho que estão extremamente focados em não fazer nenhum barulho. Olhe para eles todos agachados, esperando uma oportunidade para rasgar as teias dos seus companheiros de equipe. Eu caminhei lentamente até atrás deles e olhei para eles por um tempo. Eles não pareciam tão ilesos, acho que eles tentaram lutar contra isso no começo. Também havia outros acordados, bem, as únicas pessoas que estavam dormindo eram Curly e aquele chefe de sushi. Eles provavelmente não conseguiram resistir aos efeitos do veneno alucinógeno. O que vocês estão aprontando? Eu disse em voz alta.
fazendo todos que não estavam sob o efeito das alucinações pularem de medo. Ou se contorcerem, eu acho. Jing se virou lentamente com os olhos arregalados. Eu apenas pisquei um pouco e olhei para eles. Todos estavam me dando um olhar raivoso, enquanto olhavam para a aranha com medo. A propósito, ele ainda estava dormindo. O caçador de sangue não tem a habilidade de ouvir ou sentir as ondas sonoras que os humanos liberam. A aranha é surda, eu disse em um tom uniforme, mantendo um sorriso normal no rosto. Se Curly estivesse acordado, ele seria capaz de dizer a eles o mesmo, mas parece que ele está mais focado em seus estudos acadêmicos do que em seu nem resistência a venenos. Então eu pude ver Jing e Beyond suspirarem aliviados. Marione ainda olhava para mim com um pouco de raiva, mas acho que é mais por eu estar me esgueirando para ela. Dei de ombros um pouco e perguntei novamente. Então, vocês precisam de ajuda? Pode ser divertido vê-los se esforçando, mas alguns deles ainda são pessoas com quem eu me dou bem. Capítulo 133. Narração ponto de vista. A equipe da expedição não estava se divertindo muito. Claro, eles não esperavam se divertir muito, e foram avisados algumas vezes sobre o que encontrariam neste lugar. Curly especificamente, que tinha falado com Ashton sobre os perigos que eles poderiam encontrar neste lugar todas as noites. Ele nem entendia como tudo aconteceu tão rápido. Eles tinham acabado de montar seu acampamento. Um perímetro de armadilhas e um sistema de alarme simples ao redor. Eles também deixaram 2 pessoas de guarda. Eles se revezavam durante a noite para que todos estivessem pelo menos um pouco descansados pela manhã. A estadia deles no continente foi bem tranquila. Eles só encontraram algumas feras poderosas, mas nada que não pudessem lidar. Mas parece que eles tinham feito seu acampamento perto do ninho de um monstro de verdade. Ele os pegou de surpresa e prendeu a maioria deles com teias antes que pudessem reagir. Os alarmes que eles montaram não fizeram nada. Qualquer defesa era inútil. Os que estavam de guarda naquele momento eram Golem, o Mecha e Masher, o gordo com cabeça de ovo. Eles morreram instantaneamente. Masher foi comido vivo no local e Golem foi esmagado sob uma das pernas enormes da aranha. A comoção acordou o resto, mas a aranha já estava atrás deles. Eles não tinham como realmente fugir. Todos foram capturados, envoltos em uma teia de aranha vermelho-sangue assim que saíram de suas tendas. Eles foram então arrastados para a caverna, incluindo o cadáver e restos de Golem, e presos a uma parede da caverna usando a mesma teia sedosa. Lentamente Marione se livrou de suas amarras e Jingo seguiu logo depois. Eles estavam prestes a ajudar Netero a se livrar das dele quando foram interrompidos por Ashton. Sua aparição repentina os assustou bastante. Nenhum deles sequer sentiu sua presença. Era quase difícil dizer que ele estava lá mesmo olhando para ele. Era um nível anormal de furtividade. Seu total desrespeito pelo monstro que poderia facilmente matar todos eles também era um pouco estranho. Isso deu a Beyond uma sensação estranha. Ele ainda conseguia se lembrar de Ashton contando aos Zodíacos sobre o quão fracos eles eram. Agora, ele podia vê-lo em ação também. Uma cara despreocupada diante do perigo é um tanto impressionante de se segurar. Mas não é tão impressionante quando você nem mesmo enfrenta perigo algum em primeiro lugar. De alguma forma, Beyond considerou Ashton um monstro completo em sua mente, o mais assustador do que a besta que os capturou. Então ele não ficou tão impressionado com nada que Ashton fez. Afinal, ele já esperava que Ashton fosse enigmático. O mesmo não pode ser dito sobre os outros membros. Eles apenas acharam sua natureza indiferente e bem absurda. Afinal, a besta havia eliminado um dos mais fortes deles em poucos segundos. Marione até inflamou um pouco seu reino. Um erro que ela percebeu rapidamente, mas já era tarde demais. Ela estava prestes a se desculpar, mas algo mais aconteceu. Eles estavam prestes a ver porque Ashton era tão indiferente. Enquanto Netero soltava alguns gritos abafados e se contorcia, ele atraiu a atenção de todos para a aranha. O monstro acordou e se levantou em sua altura máxima. Suas grandes pernas peludas estavam dobradas e ele já estava tocando o topo da caverna com suas costas. Jing rapidamente se virou para Ashton. Ashton, rápido, use seu Atsu de vento e nos tire deste lugar. Ele acenou com a mão em um aceno de pânico. Ele normalmente estaria calmo, mas acreditava que essa circunstância era bem terrível. Ainda assim, Beyond se acalmou depois de ver Ashton se virar lentamente e encarar a fera com um sorriso. Ponto de vista Ashton. Por que eu deveria me incomodar? Essa coisa é realmente patética. É um pouco estranho ver esse grupo ser arruinado por um dos predadores mais fracos e poderosos. Eles estão desanimados, mas tenho certeza de que eles mesmos teriam conseguido matá-lo se ele não tivesse atacado o acampamento deles. Essa coisa é rápida, mas quase não tem proteção. Se atacasse um grupo como Marra e sua família, seria tão bom quanto morto, mesmo que os emboscasse. Não é hora de se gabar. Ouvir Marione gritar é realmente incomum. Mas acho que seu rosto frio cai diante da morte? Vocês simplesmente não entendem. Balancei a cabeça e olhei para todos eles. Eles estavam lutando para se libertar. Bem, todos, menos uma pessoa. Beyond apenas me encarou calmamente. Ele provavelmente percebeu que eu não vou deixá-los morrer, já que me incomodei em me mostrar na frente deles. Tal pai, tal filho. Eu sempre tenho que limpar a bagunça de um deles. Tentei manter uma cara de bravo, mas um sorriso ainda escapou do meu bloqueio. Coloquei a menor quantidade de nem que pude nas botas do andarilho do vento. Fui mandado voando, girei no ar e pousei no topo da caverna. Então, rapidamente comecei a usar a relíquia em rajadas, voando pela sala em rajadas curtas. Como este é um espaço fechado, nem preciso me preocupar em usar Atsu para lutar contra essa fera. Ele não é muito inteligente, então fez sua casa em um local realmente impraticável. Esta caverna claramente não é grande o suficiente para ele viver confortavelmente. A besta tentou ao máximo seguir meu movimento, atirando teias em volta de onde eu pousava, mas era lento. Quando a teia chegou ao meu ponto de pouso, eu já estava voando em direção a outro. Ele não pode fazer muito uso das pernas em uma caverna tão pequena, pelo menos não ofensivamente.
Eu também poderia facilmente pousar em um lugar com teia, já que a relíquia explodiu sem qualquer resistência. Depois de ganhar impulso suficiente, pulei em direção à sua cabeça, rolando no ar e estendendo minha perna em sua direção. Para dar crédito, ele reagiu rapidamente, usando suas patas dianteiras para tentar bloquear meu ataque, mas elas quebraram quase instantaneamente. Então logo veio sua cabeça, já que as pernas não me atrasaram tanto assim. As únicas partes difíceis de seu corpo são sua boca e as pontas de suas pernas. Ele nem sequer conseguiu usá-los nessa luta. Sua cabeça foi esmagada sob minha perna. Meu impulso também o trouxe ao chão de forma violenta, esmagando no chão e rachando o piso da caverna ao redor desta parte da caverna. Bem, é isso. Não foi tão difícil. Então, vocês vão se libertar ou eu devo fazer isso por vocês também? Eu disse num tom um pouco irritado. Eles rapidamente usaram seus nem e se libertaram de suas amarras. Agora percebo que 2 deles estão faltando. Mas eu realmente não posso fazer muito sobre isso, posso? Ah bem, ainda bem que não me apeguei tanto a nenhum deles. Bem, exceto Beyond e Curly, mas não é tanto assim. Como? Você fez isso? Jing perguntou. Ele provavelmente percebeu que eu mal usei nem para executar aquele ataque. Bem, eu acabei de chutar. Obviamente não vou me incomodar em explicar tudo isso para ele. Não é que eu odeie ou algo assim. Só não me importo o suficiente com ele para desperdiçar meu fôlego. Embora eu acho que ele estava perguntando por todos os outros. Todos pareciam bem curiosos, além de Beyond. Ele apenas pareceu surpreso por 1 ou 2 segundos e então apenas balançou a cabeça. Bem então, vamos conversar mais enquanto estamos sentados, ok? Eu disse enquanto começava a andar em direção à entrada. Esse lugar não seria seguro? Quero dizer, essa coisa está bem morta. O chefe de sushi está realmente mostrando sua ignorância sobre como as feras daqui funcionam. Ainda bem que Curly está aqui para explicar as coisas para ele. No segundo em que as feras fora do território perceberem que a fera está morta, elas provavelmente invadirão este lugar. Precisamos nos apressar agora mesmo. Bem, ainda temos tempo de ir para o acampamento se vocês tiverem algo para pegar, eu disse, me virando e andando para trás um pouco. Mas não vamos perder mais tempo, eu disse com um sorriso enquanto me virava. Uma maneira muito legal e indireta de dizer a eles para se apressarem, porra. Capítulo 134. Ponto de vista Ashton. Então, o que exatamente vocês andam fazendo? Perguntei enquanto os guiava para longe do território da aranha. Eles decidiram fazer uma parada no acampamento para pegar suprimentos e as barracas que encontraram ainda intactas. Passei esse tempo olhando para o meu relógio e assobiando pelo acampamento. A maioria dos membros desta equipe ainda não está tão acostumada comigo. A maioria dos membros apoiadores mal sabe meu nome. Bem, não por falta de tentativa minha. Eu tentei falar com a maioria deles, mas acho que a opinião deles sobre mim caiu bastante depois que nos separamos. Nada que me importe muito. Eles provavelmente acham que eu deveria ter ficado com eles por mais tempo, ou que ninguém teria morrido se eu também estivesse presente. Mas isso é tolice. Se eu ficasse perto deles, sem dúvida atrairia uma floresta cheia de feras para este local. Afinal, eu consigo cuidar de mim mesmo usando nem minimamente, mas não consigo fazer isso quando estou com mais pessoas. Minhas aventuras com Netero, Zig e Lynne são um bom exemplo disso. Eu sempre acabava tendo que usar mais nem e atraindo muita atenção das florestas, o que frequentemente nos levava a ter que correr o mais rápido que podíamos. Embora as formas como nossas personalidades se chocavam muitas vezes trouxessem mais problemas do que os próprios animais. Lembro-me de Zig cortando a barba de Netero enquanto este dormia. Isso terminou em uma briga. Foi preciso eu e Lynne para separar os 2 idiotas. Por que Netero estava tão bravo? Zig fez isso usando unha de Yama, relíquia de morte com um golpe. Bem, houve alguns momentos como esse. Zig não era o único com quem morno naquele grupo. O próprio Netero era um masterchef da idiotice. Ele conseguia inventar as tramas mais idiotas, do tipo que nem passaria pela minha cabeça, em questão de segundos. Como naquela vez em que ele tentou tampar um vulcão em erupção usando uma grande bola de mala de 1000 contas. Por que ele fez isso? Bem, e eu vou citá-lo aqui. Eu queria ver se explodiria ou não. Bem, explodiu. E tivemos que fugir para salvar nossas vidas mais uma vez. Ele era realmente o mais inteligente dos cientistas. Seus experimentos eram sempre frutíferos e benéficos. Sarcasmo. A própria Lynne teve seus momentos de brilhantismo, como a já mencionada caça aos ovos, onde todos nós tentamos roubar os ovos de uma fera lendária e tivemos que correr para salvar nossas vidas por dias. A fera lendária era uma fênix, uma criatura instintivamente muito protetora com seus filhotes. Olhando para trás, eu também poderia ter desaconselhado esse plano, mas eu também queria experimentá-los. Quer dizer, a omelete estava ótima, mas não valia a pena correr o risco de morrer e correr tanto. Bom, chega disso. Estou caminhando com a equipe de expedição há algumas horas. Eles ainda estão bem nervosos por causa do encontro com um predador poderoso. Não posso realmente culpá-los. É provavelmente a besta mais forte que eles já viram até agora. Bem, talvez Beyond tenha visto mais forte em sua última expedição. Mas ele não conta. Marione ainda me lança olhares estranhos de vez em quando. Às vezes me encarando por um tempo um pouco longo demais. Eu imagino que ela também esteja curiosa sobre minha força. Especialmente porque ela parece ser do tipo que leva essas coisas a sério. Mas eu realmente não falei muito com ela, e realmente não pretendo falar. Eu apenas disse a Curly para evitar qualquer ruína estranha que eles pudessem encontrar. Ele não queria no começo. Mas ele aceitou falar com Beyond sobre isso depois que eu contei a ele sobre o bioma nebuloso. É um lugar que está em constante movimento, chamá-lo de bioma é um pouco demais. Mas é algo que eu tinha esquecido inicialmente. É basicamente uma área onde estruturas estranhas podem aparecer, elas são, na maioria das vezes, falsas.
Ilusões feitas por um tipo estranho de flor que se move lentamente para o subsolo. Ela captura as vítimas em suas ilusões e suga sua força vital usando suas videiras. Eu realmente não corri para ele diretamente, porque eu voo alto, mas eu o vi de longe. Eu sinto que seria bom contar a ele sobre isso também. Ainda assim, aquela luta com a aranha foi muito mais fácil do que eu esperava. Eu tinha esquecido quão fraco o exoesqueleto de O Caçador de Sangue realmente é. Mas acho que o ambiente também não ajudou muito. Foi um pouco chato, a única coisa divertida ali foi a reação do grupo. Mas isso rapidamente me entediou também. Já vou me despedir em breve. Então acho que vou anunciar Curly e Beyond ou algo assim. Bem, anunciar Beyond pode ser um pouco mais apropriado, já que ele é supostamente o líder da expedição. Eu apenas caminhei até o homem barbudo e dei um tapinha em seu ombro. Além disso, já vou embora. Ele apenas olhou para mim por um momento e então assentiu. Obrigado por toda a ajuda então. Foi um prazer viajar com vocês. Ele disse com um sorriso e um suspiro cansado. Acho que eles ainda não descansaram direito. Com a aranha atacando eles e tudo. Ele parece ser um cara legal. Provavelmente nos tornaríamos amigos se não fosse por aquele tom estranho de formalidade em sua voz. Acho que ele não consegue deixar de ser educado. Sou muitos anos mais velho que ele e ele sabe disso também. Isso e eu sendo amigo do pai dele. Talvez seja por isso que ele não consegue ficar realmente relaxado perto de mim. Ah bem, não vou ficar com ele por muito tempo. Também não consigo realmente ajudá-lo de forma alguma. Se eu fizesse uma besta nem e desse a ele, eu provavelmente o mataria. O grupo inteiro seria atacado em minutos. E eles não conseguem nem vencer um caçador de sangue. Suas chances contra uma horda não são tão boas assim. Acenei para o grupo. Tomem cuidado. Gritou Curly, eu apenas sorri. Boa sorte para vocês, rapazes. Então voei usando minha relíquia. Decolei para as nuvens antes de voar lentamente para longe. Afinal, ainda tem um longo caminho a percorrer. Espero que seja bem tranquilo. Capítulo 135. Ponto de vista Ashton. Minhas viagens me levaram por caminhos distantes, mas eles não me eram desconhecidos. Eu já caminhei por essas planícies antes, ao lado dos meus amigos. Agora eu vou sozinho, mas ainda não cheguei lá. Tenho muito a percorrer, então por que parei? Estou há quase uma semana dos pântanos dos Elbels, mas eles de repente ficaram em segundo plano na minha mente por alguns minutos. Por que isso? Bem, em breve passarei pela minha antiga casa, um lugar onde vivi por muito tempo. Aquela caverna vai servir como minha parada por enquanto. Preciso procurar por algo dentro daquele lugar. É só um pensamento que continua me incomodando. E já que estou bem perto agora, por que não visitar o lugar? O que exatamente poderia dar errado? Bem, um mau presságio seria o tremor de terra abaixo de mim agora. Estou em pé na frente de onde minha caverna antigamente era, agora uma encosta de montanha vazia. Algo não está certo sobre isso. Tenho certeza de que este é o lugar exato onde minha casa deveria estar. Duvido que eu cometeria tais erros tão facilmente. A superfície parece muito limpa para que isso seja um desmoronamento. A única explicação possível seria que um desmoronamento aconteceu, então ele foi comprimido por alguns terremotos. Mas mesmo assim, não ficaria tão perfeito. Bem, só há uma maneira de descobrir o que aconteceu, não é? Assumi a posição de cavalo e preparei meu punho para um soco, fortalecendo-os através das manoplas de Nen. Meu soco acertou com um poderoso bang e a parede à minha frente ficou instantaneamente cheia de rachaduras enquanto boa parte da montanha tremia. A terra na minha frente parecia estar se partindo, revelando uma caverna atrás dela. O único problema aqui, não era para ser tão grande. O ar nesta caverna também era estranhamente fresco, o que significa que deve haver alguma outra saída em algum outro lugar. Parecia ir muito mais fundo do que eu me lembrava. Parece que outra coisa reivindicou isso como seu lar enquanto eu estava fora. Eu também posso ter um palpite sobre o que exatamente é. Caminhei mais profundamente no sistema de cavernas, o que me levou ao ninho, de aparência simplista. Apenas uma plataforma rochosa elevada no meio de um grande espaço aberto. E dormindo naquele ninho. Nada mais é do que um gritador de terra. Uma entidade estranha, parecida com um verme, sua pele é coberta por escamas grossas e sua boca se abre como uma flor. Dentro da boca pode-se observar a parte superior do corpo de uma mulher parecida com um humano. Ela geralmente não tem características, apenas tem um formato semelhante ao de uma fêmea humana. Informações sobre essa espécie são extremamente escassas. E essa é a primeira vez que realmente vi uma pessoalmente. Dizem que ela consegue controlar a terra e as pedras, cavando-as com facilidade. O compêndio os descreve como uma abominação criada por uma amálgama de Nen pós-morte, alimentada por um poderoso desejo de sobreviver, o que torna essa entidade mais uma besta nem transformada em vida do que um ser real. Espere, um ser vivo criado a partir de Nen, um que até mesmo o compêndio reconhece como uma verdadeira forma de vida. E essa fera provavelmente foi criada por humanos. Não foi isso basicamente o que os deuses maiores fizeram? Qual é exatamente a identidade deles então? Se os humanos também têm a capacidade de criar vida dessa maneira, então como exatamente esses deuses são especiais? Quer dizer, não me entenda mal. Os humanos são perfeitamente capazes de projetar e modificar a vida cientificamente, mas isso é basicamente criar vida do nada, usando apenas aura. Como exatamente eu sei que isso é feito por humanos? Os únicos seres com força de vontade forte o suficiente para traduzir para nem pós-morte são, você adivinhou, humanos. E talvez formigas quimeras, mas isso é discutível, na verdade, ainda não vi nenhuma. Elas também são uma espécie nova, então não contam nesses cálculos. Esta é uma espécie que apareceu pelo menos perto do fim da Segunda Era Humana, a última que esteve neste continente. Então, sua vontade de viver foi transmitida em um poderoso nem pós-morte, fermentado ao longo dos séculos e transformado em uma nova forma de vida. Uma fera realmente fascinante.
Mas há algo mais interessante aqui. A boca do gritador parece já estar aberta. Geralmente, ele deveria estar protegendo seu ponto fraco. Mas este aqui está apenas exibindo-o descaradamente enquanto dorme. A figura feminina dentro daquela boca está inclinada para o lado, parecendo dormir pacificamente. Em suas mãos está o que vim buscar aqui. Uma pequena boneca de pelúcia. É um design simples, quase primitivo. Cabelo amarelo, vestidinho pontilhado. Seus olhos estão perdidos há muito tempo. E uma de suas mãos está faltando. Uma boneca que eu tinha quando criança. Eu a deixei aqui naquele dia fatídico quando parti para o Lago Mobius. E agora ela está nas mãos desta fera. Tenho certeza de que nem é minha boneca, mas deve ser uma das últimas coisas que agarrei quando criança, enquanto o navio estava sendo engolido por aquele redemoinho. Então, por que voltei para buscá-lo? Bem, tenho algumas memórias estranhas e nebulosas sobre ele. Às vezes, senti como se estivesse falando comigo. É uma sensação estranha. Parecia possuído. Bem, eu não percebi de início. Mas essa não era a única coisa estranha sobre isso. As memórias são muito confusas para eu lembrar direito. Mas às vezes ele se movia sozinho. Não movimentos grandes, veja bem, mas pequenos, quase imperceptíveis. Não voltei expressamente por nostalgia. Mas tive um pressentimento de que essa boneca também pode ser mais importante para esse mistério que estou tentando resolver. Quer dizer, é literalmente o único item que eu tinha comigo além das roupas do corpo naquela época. Definitivamente tem algo a ver. Mas, agora que eu vejo, eu só tenho uma estranha sensação de pavor. Não é nem da estranha besta que o segura, sua aparência envelhecida está me dando um susto. Um lembrete do fato de que eu definitivamente deveria estar morto. O tempo é um assassino lento e insidioso, e eu tenho evitado suas tentativas por séculos mais do que um humano deveria. Minha longevidade está realmente relacionada apenas aos tesouros que comi? Tantas coisas que eu achava que sabia. Acontece que na verdade não encontrei uma resposta conclusiva. Eu apenas me fechei em uma ilusão de que eu tinha tudo planejado. Que eu de alguma forma sabia o que estava fazendo e que eu estava certo. A besta não está mostrando nenhum sinal de acordar. Você pensaria que o som do meu punho quebrando aquela parede teria acordado qualquer coisa por perto, mas essa coisa parece quase morta. Após uma inspeção mais detalhada, parece não haver nenhum sinal de movimento. Não sei se essa coisa deveria estar respirando ou não, mas certamente não está agora. O gritador de terra é considerado uma espécie com menos de 10 exemplares vivos. Este está realmente morto? Capítulo 136. Ponto de vista Ashton. Eu caminhei lentamente em direção ao verme. A única pergunta em minha mente era, isso está realmente morto? No meu caminho em direção a ela, comecei a remover todas as minhas relíquias e colocá-las no meu espaço vazio, preparando-me para o pior. Cheguei à boca da fera e olhei para a boneca por alguns segundos. Minha pergunta anterior foi respondida na forma de um estranho som de rosnado vindo da boca do verme. Seus dentes rapidamente tentaram se fechar em volta de mim. Deixei que ele mordesse meu braço e apenas recuei um pouco, olhando para o toco do meu braço. Eu poderia ter me esquivado disso, mas isso teria tornado essa luta muito mais difícil. Explosão parasitária é um atsu estranho. É um dos poucos que posso usar discretamente, desde que já esteja dentro de algo. E meu corpo está sempre infectado com isso. Eu apenas olhei para o verme enquanto ele engolia meu braço. Esperei um pouco para não explodir sua boca, e então detonei a mão enquanto a fera começava a manipular a terra ao meu redor. Ela surgiu como um espinho debaixo de mim. Então eu simplesmente dei um passo para o lado e olhei para a fera enquanto seu corpo se expandia rapidamente devido à explosão dentro dele. Mas não estourou. A besta soltou um rugido poderoso junto com muita fumaça e apenas direcionou seus dentes para mim mais uma vez. Pelo menos o rugido empurrou a boneca para fora da boca. Então não preciso me preocupar com isso por enquanto. Acho que não vai ser tão fácil, hein? Acho que isso é de se esperar. Estendi um braço para o lado e deixei um clone crescer para fora de mim, transferindo minha consciência para ele no momento em que o verme tomava meu corpo em sua boca. O divisor de células tem essa condição, que o clone estará no mesmo estado que o usuário estava quando foi feito. Mas isso pode ser contornado. Eu fiz isso na luta com Brion, mas quando estou gravemente ferido, posso criar um clone saudável usando um pouco de vitalidade. Então eu fiz exatamente isso, o clone tinha um braço saudável. Eu olhei fixamente enquanto o verme esmagava meu corpo anterior na parede da caverna. Seus dentes cravando na parede da caverna enquanto o corpo do clone se dissolvia em sua boca. A gota de carne dissolvida explodiu, envolvendo a cabeça do gritador de terra em chamas e fumaça. O verme recuou batendo a cabeça no teto da caverna enquanto as paredes tremiam violentamente. A terra ao meu redor começou a se mover rapidamente, gavinhas ameaçando esmagar meus ossos e me matar. Eu imediatamente usei ressonância da natureza e lutei com seu controle sobre as paredes da caverna. Consegui parar os espinhos quando eles estavam prestes a me alcançar. O monstro soltou um lamento irritante, quase como o de uma mulher. Mas não era tão pronunciado, parecia algo de outro mundo. Já que eu já usei NEM, acho que posso ir com tudo agora. Usando o aspecto do vento, puxei o ar ao meu redor e criei um tornado que rasgou e despedaçou cada canto da caverna. O verme tentou correr, mas seu corpo era grande demais para evitar as lâminas de vento. Rapidamente, o corpo ficou cheio de cicatrizes enquanto o sangue fluía, encharcando o chão da caverna e formando poças por todo o cômodo. Ele desmoronou lentamente enquanto o tornado na sala diminuía. Usei o ar ao redor dele para manipular seu corpo enfraquecido e forçar sua boca a abrir. Eu podia ver a figura da mulher dentro daquela boca. Ela parecia estar tremendo de medo. Foi uma coisa estranha. Espera, esse ser é mesmo meu inimigo? Esses deuses maiores teriam alguma influência sobre esse ser? Algo criado por humanos? O que significa que esse ser também não é louco? Bem, ele foi criado a partir de um humano, então você nunca pode saber. Mas ele deve ser inteligente o suficiente. Fiquei olhando para ele por um tempo, antes de decidir tirar bênção de Coatlicue.
o anel que eu tinha usado anteriormente para curar o pescoço de Momose. Envolvi o verme em minha aura e comecei a fechar lentamente suas feridas. Eu podia ouvir alguns rosnados confusos vindos dele, mas eles rapidamente se transformaram em ronronados estranhos enquanto o calor da aura se espalhava por seu grande corpo. Nunca pensei que ouviria um verme ronronar na minha vida, mas aqui estou. Atualmente ele está batendo o rabo no chão enquanto minha aura o cura. Eu, infelizmente, não tenho tempo para curá-lo completamente. O enxame logo estará a caminho deste lugar, mas pelo menos eu posso colocar esse verme no meu espaço vazio e curá-lo depois. Acho que vou tentar fazê-lo entrar sozinho primeiro. Abri o espaço o suficiente para o verme entrar e tirei minhas relíquias também. Entre. Tentei falar a língua antiga. É bem pouco refinado e tenho certeza de que meu sotaque está todo errado, mas a mensagem foi passada. Enquanto a besta deslizava para dentro do meu espaço vazio com pouco protesto. Assim que ela entrou, eu pude sentir a cadeia de montanhas tremer violentamente. Fui e peguei a boneca, colocando-a também no meu armazenamento vazio. Este não é um enxame normal. Algo grande está vindo em minha direção. Acho que sei quem é também. Já faz um tempo que não encontro meu professor. Saí por um túnel diferente. À distância, havia uma fera de proporções ridículas. Estava longe, mas parecia maior do que a cadeia de montanhas em que eu estava no momento. Tinha 6 pernas, seu torso estava estranhamente preso ao meio delas. Semelhante a uma aranha, mas não exatamente. As pernas em si não eram as mesmas. Uma era a garra de um réptil, a outra o casco de uma cabra. Cada perna pertencia a um animal diferente. Mas de alguma forma eu acho que esse ser é de onde eles realmente se originaram, não o contrário. Tinha apenas 4 mãos. 2 delas pareciam ter a cabeça de uma cobra, mas sem olhos. Apenas bocas perigosas com dentes afiados, mais semelhantes aos de um tubarão. As outras mãos eram mais humanas por natureza, ainda cobertas pelas mesmas escamas escuras e espinhos que o resto do corpo. Tinha 12 olhos no topo de uma cabeça grande, com formato similar ao de um humano, mas não tinha buracos para orelhas e nariz. Sua boca também era humana, apenas mostrando uma expressão fria. Cada passo da besta quebrava o chão e sacudia este lado do continente. Esta abominação é meu professor. O compêndio tem alguns títulos para meu professor, também nenhum nome conclusivo para a espécie. Mas o título que vem à mente com mais frequência agora, uma que só recentemente começou a fazer mais sentido. O Guardião do Templo Submerso. Capítulo 137. Ponto de vista Ashton. Agora, quando confrontado com tal oponente, a decisão mais inteligente seria fugir. Mas eu quero verificar como ele tem passado os últimos anos. Então, eu vou apenas enviar um presente para ele antes de correr para outro lugar. Afinal, meu professor, com todo seu poder, simplesmente não consegue superar sua velocidade de movimento lenta. Ele costumava ter alguns métodos de manipulação de Nen que lhe permitiam se mover mais rápido, mas todos eles se perderam agora que ele também é uma fera irracional. Se ele ainda fosse inteligente, eu não teria muita chance de escapar dele. Bem, se ele quisesse que eu morresse, é claro. Meu professor costumava ser um pacifista, ele consumia a terra muito mais rápido do que matava outros animais nas florestas para se alimentar. Ele nem precisava de comida para sobreviver de qualquer maneira. Ele só comia frutas de vez em quando. Agora, qualquer semelhança com suas convicções mais antigas se perdeu no vento. Não sobrou nada dele dentro daquela coisa. Posso até ver vestígios de sangue em suas pernas que obviamente não são dele. Nem mesmo uma besta lendária seria capaz de superar suas defesas a tal ponto de tirar sangue dele, mesmo que ele estivesse em um estado frenético. Se eu fosse comparar minhas reservas nem atuais a isso, seria como comparar uma pequena fogueira a uma fogueira de festival. No passado, eu era como uma tocha. A maioria dos humanos nem chega ao nível de uma combinação. Então acho que ainda sou muito bom, pelo menos em comparação. Ainda assim, é uma pena que ele não consiga usar muito do seu poder agora. Agora, certamente já faz um tempo desde que o vi em tamanho real, levaria cerca de 3 horas para alcançá-lo, mas ele também está vindo em minha direção. Então, sempre posso escolher esperar um pouco. Eu escalei o topo da montanha com algumas rajadas de vento e o encarei quase na altura dos olhos. Embora ele ainda esteja bem longe, ele estará se elevando sobre mim quando chegar mais perto. Sentei-me nas pedras e olhei para o rei do continente negro que se aproximava. Eu me pergunto que tipo de presente eu deveria deixar para ele. Tenho algumas ideias, mas acho que posso simplesmente explodir uma das mãos dele por enquanto. Agora, o único Atsuki capaz de fazer isso é a explosão parasitária. Ele precisa ser interno. Mesmo assim, será difícil removê-lo completamente, mas pelo menos é possível causar algum dano. O rei das formigas teve sorte de ter aquele estranho Atsu devorador, ou talvez fosse uma habilidade inata? Permitiu que ele ignorasse completamente meu Atsu mais forte. Meu professor não tem nada disso. Ele não consegue contra-atacar de jeito nenhum em seu estado atual. No passado, ele apenas se fortalecia um pouco e ignorava sem problemas. Agora, ele provavelmente começará a balançar os braços com raiva. Embora aproximar-se dele e desviar dele seja bem divertido. Bem, tem outro problema. Enquanto meu professor chegará lentamente, os outros animais ao redor já começaram a subir a montanha. Eles são como um enxame de formigas rastejando por todo lugar. É um pouco irritante. Eu explodiria todos eles se isso não tirasse tanta aura de mim. E se eu não tivesse chances de morrer enquanto fazia isso? Algumas feras já estavam chegando ao topo. As maiores tentavam pular em minha direção. Eu simplesmente voei para as nuvens e as ignorei completamente, ainda fixado em meu professor que se aproximava. Então, eu pude ouvir um distinto bater de asas.
Então um enorme tornado me varrendo para dentro dele do ar. Eu fui forçado a usar aspecto do vento para me separar dele. Enquanto eu olhava ao redor, eu podia ver outro predador me encarando. Parece que eu encontrei outro Rock. Desta vez não está dormindo e certamente não é nada amigável. Bem, lutar contra o controle dos ventos dele será extremamente difícil. Então é melhor eu fugir. Ou eu poderia simplesmente matá-lo. Não seria tão difícil se ao menos estivesse sozinho. Um grande exército de todos os tipos de abominações voadoras parecia sair de dentro das nuvens. Fui forçado a voar direto para meu professor. Vou encontrá-lo no meio do caminho, dar-lhe o presente e fugir. Um pequeno problema, a rocha não parecia querer que eu usasse as botas do andarilho do vento. Toda vez que eu lanço uma rajada delas, a propulsão é mais fraca do que o normal. A rocha parece querer me puxar em sua direção. Deixei-me ser puxado em sua direção. E bem quando o enxame estava se fechando sobre mim e as asas do Rock estavam prestes a me envolver, eu lancei uma explosão poderosa, me lançando em direção ao meu destino e atordoando temporariamente a maioria dos meus perseguidores aéreos próximos. O Rock foi arremessado em direção ao chão. Ele vai se levantar, mas tem uma oportunidade de ganhar alguma distância de todos eles. Mais uma vez deixei Minis atrás de mim e continuei voando para frente em direção ao meu destino. Meu professor já estava perto, sua cabeça estava bem acima das nuvens. Eu voei até ele e o encarei nos olhos. Dessa vez mais de perto. Não sei o que eu estava esperando, mas realmente não há nenhuma inteligência neles. Ah bem, é melhor desviar desse golpe dele. Ele me atacou com uma de suas mãos de cobra, seu golpe separando todas as nuvens e matando muitos dos meus perseguidores aéreos. A mão usada foi uma das humanas, que estavam colocadas acima das de cobra. Decidi explodir uma delas. As cobras eram mais flexíveis por natureza e seriam mais irritantes de alcançar. Elas provavelmente se enrolariam em mim de qualquer maneira, mas vale a pena tentar. Rapidamente criei um clone e o lancei em direção à cabeça do titã. Ele girou no ar e preparou um chute em um dos olhos. Logo antes de ser devorado por uma das mãos da cobra, corri em direção ao lado do corpo que estava mais ocupado, aquele que estava comendo o clone, e pousei no ombro. Eu espalhei meu em 1 quilômetro em volta do braço dele, mal cobri a parte superior do braço humano. Então imediatamente pulei para longe, pois a mão da cobra já estava em mim. Voei um pouco para longe antes de ficar fora do alcance dele, então detonei o braço. O ombro direito do meu professor foi imediatamente tomado pelas chamas. A explosão destruiu suas defesas de dentro para fora. A explosão foi do tamanho de uma nuclear, mas não havia radiação. Eu podia ver sua mão ainda balançando na lateral do corpo. Enquanto isso, ainda estou fugindo da mão de cobra dele e olhando para ela. Acho que não consegui soprá-la direito, mas ela só está pendurada em alguns fios de músculo e escama. Embora já estivesse se curando quando desviei o olhar. Ah bem, eu já tinha deixado claro o que queria dizer. O jeito que meu professor está agora é bem vergonhoso para sua força anterior. Eu até consigo brincar com ele até esse ponto. Depois disso, acelerei rapidamente na direção oposta e depois de alguns milhares de quilômetros voando com explosões, comecei a usar minhas botas. É hora de despistar meus perseguidores agora. Depois disso, vou estudar um pouco a boneca. Capítulo 138. Ponto de vista Ashton. Levei uma semana para perder meus perseguidores. Meu professor é muito mais fácil de perder do que todas as feras voadoras que se acumularam naquele enxame maldito. Eu realmente não consigo lutar contra meu professor. A maior parte do que consigo fazer é simplesmente atropelar e correr. Se eu ficar ali por muito tempo, provavelmente vou morrer. A parte mais irritante sobre ele atualmente é o veneno que ele libera pelos poros sempre que se sente em perigo. Dessa vez ele não soltou nada quando eu estava em seu ombro, mas não será o caso da próxima vez. Pelas minhas observações, há pouco que eu possa fazer para realmente matar meu antigo professor. Ele pode se curar de qualquer ferimento quase instantaneamente. Ele tem um núcleo que eu poderia destruir e que poderia matá-lo. Mas esse núcleo tem mais ou menos o tamanho do meu corpo e está constantemente se movendo. Então encontrá-lo é realmente impossível. Agora decidi não parar para fazer mais uma caverna. Por quê? Bem, já estou em uma área de pântano. Então levarei no máximo um dia para procurar o ninho dos Elbels. Mas preciso ter cuidado, eles estarão escondidos nas águas e preciso estar preparado para esse movimento que pode alterar minha mente. Eu tenho alguns métodos para combatê-lo agora que tenho minhas relíquias, mas ainda será um pouco chato de lidar. Eu realmente não tenho nenhuma relíquia específica para lidar com essa habilidade especial deles, mas eu serei capaz de matá-los instantaneamente. Voei sobre o pântano por algumas horas antes de encontrar qualquer vestígio daquelas cobras idiotas. Elas realmente gostam de desperdiçar meu tempo. Felizmente, eles não são realmente tão bons em furtividade, pelo menos não quando você os compara a Papi. Eu podia ouvir os sinos tocando e sentir meus pensamentos ficando um pouco nublados. Eles parecem ser um pouco diferentes dos da montanha Zoldyck, parece que não têm o mesmo alcance pequeno. Preciso ter mais cuidado então. Preciso fazer algo para dispersar o som. Eu voei rapidamente em direção ao grupo de cobras de onde ele estava vindo. Eram todos Elbels menores, então eu serei capaz de matá-los instantaneamente. Eu apenas levantei minha palma e soltei uma explosão poderosa na direção deles. Se eles já foram alertados da minha presença, não me importo mais em fazer sons. Só terei que perder outro enxame, o que aparentemente é uma tendência para mim. Esta é provavelmente a última calamidade que terei que lutar de qualquer maneira. Aí é muito mais amigável. Não tanto, mas ainda assim. A explosão matou algumas das cobras e fez o resto voar. Eu pousei perto do local anterior do grupo e olhei um pouco ao redor. Havia pelo menos 30 no grupo que tentou me atacar. Pelo menos metade deles estão mortos. O resto também deve estar fora da luta. De repente senti o chão tremer, dessa vez, não por causa das minhas explosões,
Rapidamente comecei a voar para longe. No meu local anterior, uma grande cobra brotou do chão. Muito maior do que eu pensava ser possível. Mas acho que realmente não se sabe o suficiente sobre eles para que eu faça tais suposições em primeiro lugar. Deve ter pelo menos 300 metros, 984 pés, de comprimento, com uma largura de pelo menos 60 metros, 196 pés. Eu realmente não esperava que algo desse tamanho brotasse do chão. Ele imediatamente tentou me esmagar com uma de suas caudas assim que saiu. Eu apenas corri para o lado, seu tamanho não parece ajudá-lo muito em termos de velocidade. Mas ele tem mais poder. A cauda que não me atingiu o chão e o fragmentou. As águas do pântano foram todas empurradas para longe pela força daquela cauda, deixando apenas o chão molhado. Então, ouvi um grande sino soar, era alto. Mais alto que uma explosão ao vivo. Mas o que me fez odiar essa coisa ainda mais é que era tão poderoso quanto aqueles olhos do abismo, que eu acho que são os deuses maiores. Isso significa que as calamidades são criadas por esses deuses maiores para defender os segredos dessas tábuas? Isso é irritante. Mas ainda consigo resistir ao controle mental usando minha aura. No entanto, parece que está corroendo-a rápido o suficiente. Preciso agir rápido para ainda ter resistência suficiente para ultrapassar outro enxame. Eu explode para frente e corri em direção à parte do sino dessa cobra gigante. Duvido que uma explosão vinda de fora cause tanto dano, mas sempre posso transformar seu pescoço em uma bomba ativa, que é exatamente o que eu vou fazer. Acho que essa besta é, na verdade, a principal causa para que esse exército tenha sido dizimado. Talvez ela tenha se escondido no subsolo e apenas tocado seu sino? Seja como for, alcancei o sino da criatura e o cobri inteiramente com meu en. Eu imbuí em minha explosão parasítica e rapidamente voei para longe. Eu a detonei quando estava a uma distância segura. A cobra tentou me esmagar sob suas caudas algumas vezes, mas consegui desviar da maioria de suas tentativas. O pescoço do Elbel explodiu, causou muito mais dano do que eu esperava. Ele explodiu completamente sua cabeça e a jogou voando para os pântanos. A luta foi muito mais fácil do que o esperado. Mas eu realmente não esperava que fosse tão difícil quanto o Brion. Eu já sabia o quão perigosas as cobras eram. E enquanto o grande era muito mais poderoso, era às custas da velocidade. Então ele estava estranhamente se equilibrando. Ser estupidamente grande na verdade tornava mais fácil de matar. Alvo maior. As cobras menores pareciam estar rastejando no chão, tentando fugir ou correr em minha direção. Rapidamente peguei uma das cobras vivas e a coloquei no meu armazenamento vazio. Capturar um exemplo vivo e intacto dessa corrida é muito legal. Não tive a oportunidade na montanha Zoldyck. Ainda bem que a tenho agora. Depois disso, corri rapidamente para o túnel que o grande Elbel havia descoberto. Voei ao redor das cavernas escuras por um tempo, usando apenas guio para ver. Tudo até que finalmente cheguei a uma sala maior. Presumi que encontraria outro altar aqui, mas parece que não é o caso. Acabei de encontrar um baú antigo. Parece exatamente o baú em que guardei minhas relíquias, mas menor. É feito de pedra estranha e não tem chave. Eu simplesmente o peguei e comecei a voar para longe dali. Duvido que haja muitas coisas para descobrir neste lugar. O enxame nem chegou aqui, então tudo o que preciso fazer agora é fugir. Não há nada que me impeça. Capítulo 139. Ponto de vista Ashton. Depois de sair do pântano, cheguei a outra caverna. Instalei alguns aparelhos, então tirei o gritador de terra. Ele era um pouco grande para a caverna. Então ele controlava a terra ao redor para criar um cômodo maior para si. Essa criatura é bem fascinante. Eu realmente não entendo de onde vêm suas habilidades de controle da terra. Mas, se bem me lembro, cada uma de suas espécies tem um Atsu diferente. Então eu acho que pode estar relacionado às pessoas que os criaram em primeiro lugar. Talvez o Nem pós-morte tenha imitado alguns dos aspectos de seus respectivos usuários. O verme virou-se em direções diferentes, eventualmente tornando a caverna quase tão grande quanto aquela em que o encontrei. Acho que ele fará desta aqui seu novo ninho? Mas ele não pareceu muito interessado em interagir comigo. Ele apenas ficou ali e se enrolou em uma posição de descanso. Não está realmente totalmente curado, mas seus ferimentos são insignificantes neste momento. Então posso deixá-lo descansar. Agora que penso nisso, esse gritador de terra era muito mais forte do que aquele grande Elbel. Bem, ele também tem uma habilidade muito mais útil para usar contra mim. Controlar a terra é útil em qualquer situação, e é por isso que criei um Atsu assim. Ainda assim, é estranho que o gritador de terra não esteja tão incomodado com a mudança em seus arredores. E também que ele esteja me ignorando um pouco. Mas não vou pensar muito sobre isso. Em vez disso, vou tirar Pitou e passar um tempo com ela antes de olhar para aquela boneca e o baú. Vou ter que forçar o baú a abrir eventualmente. Mas acho que não vou conseguir descobrir nada de novo sobre aquela boneca. Não é como se eu não tivesse olhado para ela de perto no passado. Mas acho que também sou muito mais inteligente do que era no passado. Eu tirei Pitou do espaço vazio. Ela olhou ao redor por um tempo, pulou ao ver o gritador de terra dormindo em um canto, mas se acalmou quando eu dei um tapinha em suas costas. É ótimo ver que você ainda está animado. Já faz algumas semanas agitadas desde a última vez que te vi, eu disse com um sorriso. Ela já sabe que o tempo passa para mim quando ela está dentro daquele espaço vazio, então não é uma revelação tão grande. Ela apenas pareceu surpresa com a quantidade de tempo que passou do que qualquer outra coisa. Como você está? Você se machucou? A preocupação dela é boa de ver, mas até ela deve saber que é infundada. Ainda faz a gente se sentir mais realizada? Acho que posso chamar assim. Pitou é basicamente alguém que eu criei. O lembrete de que ela um dia me desprezará é bem triste, mas eu abri esse caminho para mim. Acho que terei que trilhar. Bem, não que eu me sinta mal por isso. Criar uma conexão com ela teria sido impossível de outra forma. Mesmo que ela decida que não quer mais ter nada a ver comigo, eu sempre posso deixá-la ir. Não tenho mais nada para pesquisar sobre ela especificamente. Mas ainda seria uma pena por todo o trabalho que eu coloquei para criá-la corretamente.
Ah bem, vou pensar sobre isso quando chegar a hora. Estou saudável. É meio estranho que você não tenha perguntado sobre o elefante na sala. Eu disse com um sorriso forçado. Ah sim. O que houve com o verme? Ela perguntou com um tom curioso. Assim, ela diz. Como se não estivesse pensando nisso o tempo todo. Ela estava enviando olhares a cada poucos segundos. Bem, eu basicamente arruinei o último ninho dele e o trouxe aqui. Ele não é nada hostil, então não se preocupe com isso. Eu disse enquanto acenava um pouco com a mão. Entendo. Você ainda tem aquele livro? Bem, lá vai ela de novo, lendo contos de fadas e outras histórias fantásticas. Acho que está tudo bem, desde que ela se divirta. Eu meio que desisti de torná-la mais forte durante essa viagem. Ela simplesmente não tem a força de vontade necessária para aprender nem corretamente. Eu estaria mentindo se dissesse que não considerei isso no passado. Eu só esperava que não fosse um problema tão grande. Parece que ela simplesmente não está interessada em ficar mais forte. Um pouco de desperdício considerando o quão talentosa ela é. Mas não vou forçá-la, ela não seria capaz de me ajudar tanto assim de qualquer maneira. Eu meio que tinha esquecido o quanto eu teria que correr por aí enquanto estivesse no continente. Na verdade, ter alguém comigo tornaria as coisas problemáticas. Acho que é hora de dar uma olhada nas coisas que adquiri recentemente. A boneca foi a primeira. Não tenho muita certeza de como abordar isso, mas acho que eu poderia simplesmente desmontá-la para verificar se há algo especial. O gritador de terra não pareceu se importar com a boneca, acho que ele só estava segurando-a como se fosse um travesseiro? É um pouco difícil de discernir, mas ao dissecar a boneca, só encontrei um pedaço de papel bem pequeno. Estava rasgado, a mensagem nele estava claramente desbotada e envelhecida. Mas ainda consegui decifrar. Seja qual for o papel, era muito mais durável do que um caderno comum. Basicamente estava escrito "Não confie em escritos". Bem irônico vindo de um pedaço de papel escrito. Eu realmente não sei por que não cortei a boneca antes. Deve ser só eu ignorando as pistas óbvias ao meu redor mais uma vez. Quer dizer, mesmo se eu tivesse, isso não teria me dado muito na época. Eu provavelmente teria ignorado e esquecido disso agora. Então acho que é melhor eu ter descoberto isso agora. A questão é, quais são os textos em que posso confiar? De alguma forma, duvido que todos eles sejam verdadeiros sobre tudo, mas um deles ainda era definitivamente mais digno de pressão do que o outro. Por enquanto, no entanto, acho que não vou confiar em nenhum deles e continuar procurando por mais. De qualquer forma, estou bem perto de ver o quadro completo. Bem, isso já é mais do que eu esperava encontrar na boneca. Embora eu não saiba o que era a boneca se movendo sozinha. Talvez fossem apenas alucinações? Quem sabe? Talvez eu ache as respostas eventualmente. Agora, eu poderia tentar abrir o baú aqui, mas eu realmente teria que usar nem para fazer isso. Este baú é extremamente resistente. Então, vou até um lugar bem distante e arrombarei ali, depois volto aqui, espero que sem ser detectado. Capítulo 140. Ponto de vista Ashton. Voei na distância e acima das nuvens. Voei o mais alto que pude, não quero realmente atrair muita atenção, mas quanto mais alto eu estiver, mais fácil será para mim fugir depois. Olhei para o pequeno baú em minhas mãos, era mais do tamanho de um cofre agora que penso nisso. Mas ele se parece com meu baú de círculo. Este também tinha um slot para um círculo, mas é muito menor, e eu não planejo realmente procurá-lo. Este continente é como 100 vezes o tamanho do lago Mobius, encontrar um pequeno círculo é quase impossível. Quem sabe quanto tempo eu teria que procurar para encontrá-lo? Eu preferiria muito mais quebrar a fechadura e continuar com meu dia. Então, como exatamente eu deveria fazer para quebrar essa fechadura? Na verdade, quebrar o baú em si pode danificar o interior e ser um pouco desgastante demais. A melhor opção é imbuir o mecanismo da fechadura com meu explosivo Atsu e detonar apenas pequenas partes da fechadura repetidamente até que uma parte dela ceda. Então, eu fiz exatamente isso. Comecei a usá-lo lentamente e com cuidado. As explosões no mecanismo de trava lentamente ficaram mais fortes, conforme minha paciência também começou a acabar. A fechadura ainda não estava se mexendo, pelo menos não visivelmente. O material que compunha o exterior da caixa é incrivelmente resistente, mas o mecanismo interno parecia ser um pouco mais frágil. Então, voltei minha atenção inteiramente para isso, criando pequenas explosões até que o mecanismo do baú quebrou. Não abri o baú imediatamente, só abri meu armazenamento vazio e joguei lá dentro. Já faz 3 minutos usando o meu nem constantemente, algo vai dar errado, geralmente dá. Comecei a fugir na direção oposta do esconderijo. Não queria levar nada para lá. Depois de cerca de 30 minutos voando, notei que não havia nenhuma fera voadora me procurando. Na verdade, não houve nada disso. A situação me deixou bastante confuso. Quer dizer, eu não ia começar a reclamar, mas ainda acho estranho sobre isso. Não acho que eles tenham um alcance definido no qual eles devem ser capazes de me detectar. Enquanto eu estiver no território do continente escuro, então deve ser um jogo justo. Talvez não houvesse nenhuma besta por perto e meu uso de nem não foi o suficiente para atrair nenhuma também? Ah bem, vou voar de volta para a caverna e olhar o conteúdo daquele baú. Não há mais nada a fazer neste momento. A viagem em direção à caverna de Ai não vai demorar tanto, afinal, eles também estavam na costa sudeste do lago Mobius. Bem, pelo menos eles estavam relativamente mais perto da costa do que a área pantanosa dos Elbels. Não deveria ser realmente perigoso. Embora eu esteja um pouco curioso se os Ais ainda estão lá ou não. Eles são entidades parasitas, então não deveriam ter ficado lá por muito tempo. Eles não têm tanto controle sobre o hospedeiro, então a caverna provavelmente está deserta. Ainda assim, espero pelo menos encontrar algo lá.
Senão terei que fazer uma viagem de volta ao Lago Mobius para encontrar a Luca, a garotinha que por acaso é hospedeira de uma AI. Mas não vou capturá-la, só vou fazer um pedido. O problema aqui é que não sei o quanto o conhecimento que quero é valorizado aos olhos de AI. Se é que essa é a condição para esta. Eu sei que os membros da espécie não estabelecem as mesmas condições para a realização de seus desejos. Aprendi isso na primeira vez que os encontrei. Enquanto pensava profundamente, consegui voltar para a caverna, onde o gritador de terra ainda estava dormindo por aí, sem se importar muito com a minha presença. É um pouco estranho, mas não pretendo levá-lo comigo, então pode ser para melhor. Pitou, por outro lado, também não está reagindo muito ao meu reaparecimento. Ela está apenas lendo seus livros em paz, me ignorando como se eu tivesse feito algo errado. Ela já está nessa idade? Quer dizer, acho que as formigas quimeras crescem de forma diferente dos humanos. Eu realmente não trouxe isso à tona agora, ainda tenho muita coisa para lidar. Primeiro, vamos ver o que tem dentro desse baú aleatório. Um pequeno clique foi tudo que eu vi quando abri, as dobradiças soando como se fossem feitas principalmente de ferrugem. Dentro do pequeno baú, havia uma simples faca ornamental. Não parecia tão afiada e certamente não parecia especial. Mas a pequena página que havia embaixo contava uma história diferente. A adaga sacrificial, uma relíquia usada em conjunto com a coroa de espinhos, é suposto ser a única maneira de completar o ritual para despertar aquela coisa. O ritual em si é extremamente simplista e completamente bárbaro. Simplificando, você pega uma bela donzela, a força a usar a coroa de espinhos. Então a leva para este templo e usa a faca para perfurar seu coração enquanto a coloca sobre o altar. Aparentemente ainda há mais preparação a ser feita, e acho que não receberei mais pistas informativas de agora em diante. Parece que a maioria do que ganho são objetos relacionados a esse ritual idiota. Não pretendo fazer o ritual de jeito nenhum, mas visitarei aquele templo em algum momento. Só depois de terminar minha jornada aqui. Coloquei a adaga sacrificial no meu espaço vazio sem pensar muito sobre isso. É um item praticamente inútil, mas quem sabe talvez eu precise disso um dia, mesmo que eu não planeje completar o ritual tão cedo. Bom, isso resolve tudo. Acho que vou descansar aqui por 1 ou 2 semanas antes de retomar minha jornada. Capítulo 141 e 142. Ponto de vista Ashton. Descansei por 1 dia ou 2. Durante esse tempo Pitou mal falou comigo. Só respondia quando eu perguntava algo a ela. Provavelmente por respeito, mas é um pouco estranho. O que exatamente eu fiz para deixá-la brava? É um pouco cedo demais para perceber que fiz algum condicionamento psicológico nela. E não acho que fiz nada de errado além disso. Acho que posso perguntar a ela. Meu orgulho normalmente me impediria de falar com ela por despeito, mas eu me importo um pouco com ela agora. Então acho que vale a pena o esforço. Eu simplesmente andei até ela e a encarei. Ela fingiu continuar lendo, mas eu podia ver seu olhar se virar para mim de vez em quando, mesmo que por uma fração de segundo. Por que você está me ignorando? Perguntei enquanto a encarava. Ainda pareço muito frio, mas ela está meio acostumada a essa ser minha emoção habitual. O quê? Eu não estou ignorando você. Ela realmente quer brincar assim? Não estou afim, mas ainda quero saber o que há de errado com ela. Não brinque. Eu sei que algo está errado. Você precisa de alguma coisa? Ou talvez eu tenha feito algo sem perceber? Quer dizer, eu já estou estendendo um ramo de oliveira só de me aproximar dela. Eu até pensei em, pedir desculpas de verdade. Esses não são pensamentos que geralmente entram na minha cabeça. Então acho que esta é uma ocasião especial. Ela finalmente largou o livro e olhou para baixo, sem dizer nada e apenas olhando para as próprias pernas por um tempo. Eventualmente, porém, ela começou a falar. O que exatamente estamos fazendo aqui? Acho que há mais nessa pergunta. Eu disse a ela que estamos em uma viagem perigosa para investigar algumas coisas sobre meu passado. Então ela sabe a localização geral. Então, essa pergunta deveria ser: o que você está escondendo de mim? Posso dizer que ela não está muito satisfeita por eu nunca ter me incomodado em explicar as coisas para ela. Acho que é culpa minha, estou acostumado a fazer essas coisas sozinho. Essas coisas também são bem delicadas e sobre meu passado. Mas Pitou deveria saber pelo menos uma coisa ou duas sobre meu passado. Bem, ela certamente quer saber sobre isso. Eu me pergunto o quanto eu deveria contar a ela exatamente. Quer dizer, eu não estou a fim de fazer um discurso sobre tudo na minha terra natal. Então eu vou apenas dar a ela uma explicação básica. Bem, este lugar é, ou costumava ser, minha terra natal. Como você já sabe. Mas há muito tempo, algo fez tudo nele enlouquecer, e estou tentando encontrar a fonte disso. Isso deve resumir as coisas. Começou meio que comigo querendo olhar para as calamidades. Mas acho que elas são as mesmas. Elas estão tão intimamente ligadas que pode muito bem não fazer diferença. Ainda estudarei a biologia de qualquer calamidade que puder. Mas primeiro preciso terminar com isso. Caça ao tesouro, eu acho. Entendo. Estou cansado. Você sempre me chama para sair de vez em quando. Então me ignora pela maior parte do dia enquanto se concentra em outras coisas. Eu realmente não posso ir com você? Ela já me perguntou sobre isso antes. Ela quer passar mais tempo comigo. Ela quer que eu lhe dê mais e mais atenção. Para ela deveria ser como se estivéssemos constantemente juntos, já que não há tempo no espaço vazio. É como se ela estivesse se teletransportando para cavernas diferentes o tempo todo. Então, acho que ela está triste porque a maior parte do tempo que passo com ela, passo lendo coisas e decifrando textos. Eu estava sendo desconsiderado com ela? Ou talvez eu a tenha mimado um pouco. Ah bem, ela vai superar isso mais cedo ou mais tarde. Nós já falamos sobre isso antes. É perigoso. Eu não quero que você se machuque. Eu não te trouxe aqui para que você possa morrer, eu disse enquanto acariciava sua cabeça. Mas parece que demonstrar preocupação não é suficiente para ela. Mas você é forte, certo? Você pode me proteger, não pode? Acho que isso está na mente dela há algum tempo.
mas eu realmente não sei como colocar isso. Na maioria das vezes, preciso recuar e fugir de grandes enxames de monstros poderosos. Sozinha, não corro muito perigo. Ela olhou para mim, finalmente me encarando. Mas não sei se serei capaz de salvá-lo o tempo todo. Desculpe, mas esse é um risco que não estou disposto a correr. O primeiro pedido de desculpas genuíno em muito tempo. Bem, também tinha o que eu coloquei na carta de Momose. Mas isso foi escrito, então não vou contar. Pitou não sabia realmente como reagir às minhas palavras. Ela apenas me encarou por um tempo, tremendo enquanto seus olhos lentamente começavam a lacrimejar. Agora, como eu já disse antes, quando Momose estava chorando, eu realmente não tenho ideia do que fazer em uma situação como essa. É aqui que minha inaptidão social realmente brilha. Mas pensando bem, acho que é mais uma inaptidão empática do que social. Dê desculpe, obrigada. Agora, acho que ela não está exatamente triste já que pulou e me abraçou. Acho que as coisas poderiam ter sido bem piores. Vê-la estressada com coisas tão bobas é bem preocupante. Eu talvez devesse tê-la mantido por perto mais quando não estivesse fazendo algo explicitamente perigoso, como roubar de um rock ou lutar contra uma calamidade. Mas acho que estou apenas focada em viajar rapidamente de um lugar para outro. Acho que há alguns lugares onde ela pode ir. Bem, desde que ela esteja comigo. Sabe? Agora que penso nisso, há um lugar aqui perto onde talvez possamos ir. De repente, ela olhou para mim, seu rosto brilhando. Não quero colocá-la em perigo, mas não preciso atrair nenhum enxame enquanto estiver indo para lá. Então talvez eu nem precise jogá-la no espaço vazio. É um lugar que conheço há muito tempo, e algo que planejei visitar de qualquer forma. Eu a chamei de A Fonte da Vida. Capítulo 143. Ponto de vista Ashton. Uma terra linda repleta de esplendor natural com um lago de vitalidade pura e inalterada bem no meio dela. Deitar nele curará qualquer um instantaneamente, e também estenderá sua vida em grande medida. Essa pode ser uma das maiores razões para minha antiga vitalidade aparentemente infinita. O lago parece curar todas as feridas e parece considerar o envelhecimento um tipo de doença também. Ele o interrompe completamente a partir de um certo ponto. Pelo menos eu presumo que sim, eu costumava tomar banho nele diariamente perto do começo da minha vida. E eu parei completamente de envelhecer naquela época também. Na tenra idade de 26 anos. Agora, posso assumir que todos os outros reagentes que consumi também tiveram muito a ver com isso. Mas a mola provavelmente é a verdadeira razão para minha imortalidade. Duvido que o arroz nitro possa estender a vida útil a tal ponto. Ainda me lembro da vez em que levei Netero, Zigline para visitá-lo. Bem, não é a mais agradável das lembranças. Viu? Se você der um mergulho, então todos nós podemos viver por incontáveis anos juntos. Foi o que eu disse na minha inocência infantil. Eu podia ser velho, mas ainda não era tão desenvolvido em muitos aspectos. Os olhares que me deram deveriam ter dito tudo, mas continuei insistindo por um tempo, apenas para um dia ser rejeitado imediatamente. Os três tinham suas próprias razões para recusar minha oferta. Netero queria se tornar o mais forte em sua vida natural, dizendo que poderia aceitar minha oferta depois de alguns anos. Mas ele nunca fez isso, ele nunca sequer tocou no assunto. Line só disse que achava que não era natural. Ela não tinha nada contra mim, mas ela não queria viver por tanto tempo, aparentemente. Zig disse apenas que não queria ver gerações de sua própria família perecerem enquanto ele ainda era jovem e imortal. Foi de partir o coração para mim na época ver todos eles rejeitarem minha oferta. Isso pode até ter sido algo que eu usei para tentar me distanciar ainda mais deles. Especialmente Line, já que ela disse que não era natural, o que me fez sentir muito mal na época. Como eu também era tecnicamente antinatural na visão dela. É um pouco bobo pensar nisso agora. Com uma visão mais madura das coisas, posso dizer que ela não quis me insultar de forma alguma. Mas eu não consegui na época. E isso criou uma brecha entre todos nós. Eu ainda andava com eles, mesmo alguns anos depois de deixar o continente negro. Mas, no segundo em que percebi que eles estavam começando a envelhecer, me afastei deles. Agora, estou revisitando a fonte por curiosidade. Lembro-me de que este lugar era um santuário. Nenhuma das feras sequer o tocou. Meu professor o chamou de A Fonte da Vida. Era mais um lugar icônico do que o coração real do continente negro. Agora, tudo o que consigo ver é um pedaço de terra morrendo. As cores vibrantes de antes agora estão pintando um quadro sombrio. As árvores se curvaram e quebraram. As folhas coloridas como o arco-íris estão todas secas e quebradas. As flores estão mortas há muito tempo. Onde antes ficava o lago, só resta uma poça. Uma poça pequena nem na altura do tornozelo. É triste e enfurecedor ao mesmo tempo. Você sempre vê humanos chorando sobre como outros humanos estão afetando gravemente o ecossistema. Mas acho que isso é muito da mesma natureza. Um lugar que deveria ser protegido pelas feras é arruinado por elas. É este lugar que você queria me mostrar? Perguntou Pitou curiosamente, um dedo tocando seu queixo enquanto ela olhava ao redor para a cena desolada. Costumava ser uma paisagem linda. Fico triste que você não possa mais vivenciá-la. Eu disse enquanto acariciava sua cabeça. Minha tristeza estava mascarada corretamente, ela não conseguia perceber que havia algo errado através da minha cara de pôquer. Mas ver a primavera da vida nesse estado não é uma experiência agradável. Acho que pode ser porque estou associando isso a como as pessoas que trouxe aqui são agora. A memória delas viverá em mim por muito tempo, mas nunca mais poderei vivenciá-las pessoalmente. Line pode ainda estar viva, mas ela não tem muito tempo. Eu pude ver. Ela também está ciente disso. Eu prefiro lembrar dela como eu a conheci, em vez de quem ela se tornou. Eu caminhei lentamente em direção à poça, entrando na cratera que já foi um lago. Era fundo também, mas agora é só um salto de 50 a 60 metros. Pitou me seguiu. Tal queda não a incomodou muito, pois ela ainda é fisicamente superior à maioria dos usuários de NEM. Estamos indo em direção àquela poça? Perguntou Pitou, ainda olhando ao redor da cratera.
Posso dizer que mesmo com esse cenário sombrio, ela estava pelo menos se divertindo, não confinada em uma caverna ou sentada em um acampamento. Acho que ela é do tipo exploradora. Isso pode ser legal, mas ela vai desejar poder em breve. Já posso dizer que isso está na mente dela, especialmente porque parece que ela quer me acompanhar nos perigos também. Claro, estou com vontade de dar uma olhada mais de perto, eu disse enquanto ganhava impulso no meu passo. Embora fosse uma poça, ainda tinha cerca de 4 metros de diâmetro. Agachei-me e peguei um pouco de água na palma da mão. Bebi tudo com um sorriso. É seguro beber? Perguntou Pitou enquanto olhava para mim. É seguro. Só pode ser bom para você. Eu disse enquanto me levantava lentamente. Eu podia sentir minha vitalidade se reabastecendo lentamente. Pitou também pegou um pouco e bebeu, mas ela não pareceu muito interessada nisso. Abri uma pequena fenda abaixo dela, sugando tudo para o meu espaço vazio. Então comecei a beber tudo. Bem, gradualmente. No meu caminho de volta para a caverna e enquanto descansava por mais alguns dias, lentamente minha aparência voltou à minha aparência anterior de 26 anos. Pitou ficou surpresa ao ver a mudança, mas eu apenas disse a ela que eu podia mudar um pouco minha aparência, o que era tecnicamente tudo que o lago fazia. Também me fazia regenerar mais rápido. Ainda não estou no meu nível anterior, mas é administrável. Depois de um tempo, arrumei tudo e me preparei para ir embora. Pitou relutantemente entrou no meu espaço vazio e me disse para tomar cuidado. Eu estava prestes a sair da caverna, mas fui parado pelo meu outro colega de quarto, que finalmente decidiu parar de me ignorar.